Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Muito obrigado a você de Ilhéus e Itabuna, as duas maiores audiências, as maiores cidades do interior da Bahia, do sul da Bahia, melhor dizendo, né? Pioneiras na TV por assinatura no Nordeste do Brasil, Norte e Nordeste, né? Parabéns Ilhéus e Itabuna, quase 20 anos aí com a gente. Esse ano é o ano 20 da TVI. Hoje é segunda-feira, estamos começando o programa também pelas redes sociais. Você que não tem TV cabo, por morar em outra cidade, você pode nos assistir aí pelo tviplay.com.br, nosso stream, ou pelas redes sociais. Estamos no YouTube ao vivo agora, né, na página TVI Oficial, lá também tem um chat, você pode interagir. No nosso stream tem um presente para você, assim como no nosso aplicativo TVI Play Brasil, na loja de Android, o Jornal à Tarde inteiramente grátis para você, hein? Daqui a pouquinho a gente vai passar aí no rodapé do seu vídeo alguns dos destaques de hoje do Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 70 anos informando a população. Hoje com a gente a jornalista Maria Antonieta no quadro PQP. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual o PQP de hoje, Toné? O destaque aí para você. Tem um destaque local, a gente tem a inauguração das obras de requalificação da Câmara de Vereadores de Itabuna. Que ocupa um lugar que não lhe pertence. E a nível nacional a gente tem que falar sobre a repercussão do caso da morte, do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. A gente vai voltar a falar, dar mais detalhes e a nossa opinião, claro. A gente vai falar sobre esse caso, como repercutiu aqui no sul da Bahia, afinal de contas, tomou proporção nacional, né, esse assassinato da vereadora do Rio, porque na época a extrema esquerda quis imputar esse crime, né, ao presidente, na época, Jair Messias Bolsonaro. Então todo o Brasil ficou sabendo desse acontecimento e a pergunta que não calava é: quem mandou matar Marielle Franco? A gente vai comentar aqui com a Toné no PQP e também com o mestre, né, nosso comentarista para assuntos especiais aí no Brasil, inclusive segurança pública, que é o professor Roberto José, especialista em segurança pública, né? Inclusive escritor de livros aí importantes no Brasil. Bom, daqui a pouquinho também a gente vai falar, gente, sobre o caso Daniel Alves, que está repercutindo muito, né? A justiça deu uma condição para que ele responda em liberdade até que seja julgado aí o recurso. E ele conseguiu finalmente um dinheiro emprestado para pagar a sua fiança, já pagou e a qualquer momento pode deixar a prisão. Nesse momento ele deve estar arrumando suas coisas lá para sair. Isso tem causado muita revolta e a gente vai comentar também aqui no programa esse tema, né? Você pode participar, interaja com a gente também pelo WhatsApp ou pelo chat aí do YouTube, dê sua opinião que a gente registra aqui no programa, tá bom? Bom, dentre outros assuntos, vamos falar também, né, sobre as questões aqui de Itabuna, né, questões políticas, muitas novidades acontecendo. E ao sábado, né, o pessoal de rádio comenta muito política aqui em nossa cidade e a gente tem algumas informações a serem acrescentadas aí na disputa eleitoral para o pleito municipal deste ano. Afinal de contas, a campanha começou antecipada em Itabuna. Só as autoridades responsáveis que não vê, né? Mas a população toda está vendo uma campanha política aí já nas ruas, até com teaser e marca de campanhas políticas. A gente tem falado isso aqui. Na sexta-feira tivemos um evento de sucesso aqui em Itabuna, realizado no Centro de Cultura Adonias Filho, quando o Alagoas, né, lançou seu livro, onde você fica sabendo tudo, tirando todas as dúvidas, o que pode e o que não pode na campanha política e a partir de agora já o que pode e o que não pode. A gente vai falar sobre esse evento também, que teve presença de vários palestrantes importantes, inclusive do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos falar também de futebol. Bahia, Vitória e Juazeirense venceram seus respectivos jogos na Copa do Nordeste. O Bahia já está mais que classificado, é o líder absoluto da competição. O Vitória ainda pode se classificar, tem o último jogo para tentar essa classificação lá em Recife, jogando contra o Sport no meio de semana. O Juazeirense também tem que vencer sua última partida se quiser sonhar com uma vaga para a próxima fase. A gente vai falar sobre isso também aqui no programa de hoje, tá certo? E tudo pronto já para o jogo de amanhã, né, na data FIFA, onde a seleção brasileira vai jogar contra a Espanha depois de vencer a forte Inglaterra, né,
lá no estádio Wembley no último sábado. A gente vai mostrar o gol para você também do estreante Endrick. Na verdade, ele já estreou na seleção brasileira, né? Mas só que dessa vez ele jogou num grande palco do futebol, que é comparado apenas ao Maracanã, em termos de importância no futebol mundial. Foi o Wembley, né? E lá ele ganhou dos donos da casa, fez um gol de oportunismo, né? E a gente vai mostrar daqui a pouquinho também aqui no programa e vamos falar sobre a seleção que joga amanhã. E é mais um teste importante para o Dorival Júnior, que é o técnico estreante na seleção e quer apagar aquela imagem do ano passado deixada aí pelo Diniz. Então tudo isso e muito mais a partir de agora. A gente começa falando sobre a questão do tempo. Afinal de contas, hoje amanheceu aqui na região, né, com tempo chuvoso, mas ainda não é aquela frente fria que está no sudeste do Brasil, ela ainda não chegou por aqui. Essa chuvinha que deu aqui nas cidades litorâneas é fruto, né, de umas nuvens, né, que foram deslocadas aí do oceano. Mas a frente fria pode passar ainda aqui pelo sul da Bahia, até porque tem outra frente fria que está se formando no litoral do sudeste, e ela pode empurrar essa massa de ar aqui para o sul da Bahia, tá certo? Então vamos conferir como é que fica o clima, né, o tempo, aliás, melhor dizendo, como é que fica o tempo hoje, segundo o IMET, e também o clima-tempo. Ilhéus amanheceu, né, com 24 de mínimas, tempo parcialmente nublado, nublado, 30 de máxima vai ficar aí ao meio-dia, até as 3 da tarde. Itabuna, a mínima foi de 22, a máxima chegará a 31 graus. Choveu logo no início da manhã, pode continuar chovendo no decorrer do período, chuva fina, uma chuvinha fraca aí para amenizar o calor. Nesse momento aqui no alto das comunicações de Barra de Fátima, os termômetros já marcam 29 graus. Buerarema, a mínima foi de 22, a máxima será de 31 graus, possibilidade também de chover, o tempo parcialmente nublado, assim como Itacaré, que teve 24 de mínima, 30 de máxima aí ao meio-dia, e pode continuar com aquela chuvinha fraca aí na cidade até o período da tarde. Itajuípe, a mínima foi de 22 graus, a máxima chegará a 31 graus aí no decorrer do período, por volta do meio-dia. Chance de chuva durante todo o dia, aí também na cidade de Ibicaraí, 22 de mínima, a máxima de 31. Canavieiras, a mínima foi de 24, a máxima chegará a 31 graus ao meio-dia. Possibilidade de chuva pequena, mas pode acontecer aí agora pela manhã e também na parte da tarde. Salvador, a nossa capital, amanheceu aí chovendo hoje, né? Tempo bastante nublado. Deve permanecer assim, o sol entre nuvens durante todo o período, com algumas possibilidades de chuva. A mínima foi de 26, a máxima chegará a 30 graus daqui a pouquinho, ao meio-dia. Porto Seguro, a mínima foi de 23, amanheceu com sol claro, algumas nuvens no céu. Chance de chuva muito pouca, a máxima será de 30 graus ao meio-dia. Já a Vitória da Conquista, a mínima foi de 19 até as 6 da manhã, a máxima chegará hoje a 30 graus, pode esquentar um pouquinho, né? Chance de chuva muito pequena, o sol está forte, algumas nuvens no céu. Olha, gente, o SESC Senat, né? SESC Senat, tem SESC Senac e estou falando agora do SESC Senast. É diferente a sigla. Por quê? Porque o SESC Senast é um órgão voltado a motoristas profissionais, né? E eles viajando em todo o Brasil pode ser acolhido em qualquer centro desse onde existe. Aqui em Itabuna existe um no sul da Bahia para acolher aí motoristas que estão passando aí pelas estradas e pode, né, não só os que moram aqui, mas os de fora também podem ser atendidos, tanto na área médica, né, na área de saúde, como dentista e tudo mais. E ainda por cima o Senast, que já teve aqui nosso programa, né, realiza muitos cursos. Inclusive nesse momento tem alguns cursos sendo oferecidos, né, sendo ofertados. E você pode realizar da sua própria casa, não precisa ir lá no Senast, e ainda tem direito ao certificado. É gratuito. Olha como a internet foi um instrumento tão importante, né, para todos os brasileiros, para toda a população mundial. Não só tem coisa ruim na internet, muito pelo contrário, tem mais coisa boa do que ruim. É só você aproveitar.
Então, de sua casa, você, não tenho dinheiro para me especializar, eu estou desempregado, eu não posso fazer um curso. Então, se você não tem condição de pagar a internet, você vai lá no Senast. Se você tem condição de pagar a internet, da sua casa mesmo, você pode pegar aí, né, uma vaga nesses cursos, né, do processo seletivo aí do Senast. O processo é simples, basta escolher o curso que você quer, fazer a matrícula, não há número limite, né? Então, se você se matricular hoje tá bom, se você se matricular amanhã tá bom, não tem problema, não precisa correr, porque não tem limite no número de participantes. O estudante terá acesso ao material e às aulas interativas e define o próprio ritmo do estudo. Você que vai definir. Eu quero estudar de manhã. Eu quero estudar de tarde. Eu só posso estudar à noite porque eu trabalho o dia todo. Então não tem problema. O SESC Senast disponibiliza aí certificado de conclusão após a pessoa ter sido aprovada e responder a avaliação no final do curso. Ela respondeu certinho, ela vai lá e baixa o certificado já devidamente assinado, protocolado, e aí você pode apresentar e falar, eu fiz esse curso, eu sou especialista, eu já tenho essa teoria. Ainda que você tenha a prática, é interessante ter esse certificado, tá certo? Então entra lá no site do Senast, né? SESC Senast. Eu gostaria até que colocasse aí no GC, porque tem muita gente que confunde. Existe aqui na região o SESC Senac, que é com C no final. Mas eu estou falando do SEST com ST no final. É SESC Senast. Então é diferente para você não confundir as bolas aí, tá certo? E procurar o órgão errado. Então não é Senac, é Senast. Eu ponho aí depois no Caracteres para o pessoal ver aí, está ofertando esses cursos aí gratuitamente, hein, gente? É sempre uma boa oportunidade, né? Olha, eu tenho dito aqui no programa que a Bahia, apesar de alguns problemas, como todos os estados têm, mas a Bahia, no quesito saúde e educação, apesar de alguns problemas ainda, mas tem se destacado, né? Esse governo do PT, que já está aí há quase 20 anos, realmente tem trabalhado na questão da saúde e na questão da educação. Não é o caso do SEST aqui, que é um órgão vinculado a grandes empresas de transporte. Eu não estou falando disso, estou falando da educação normal. A gente tem aqui na região vários institutos federais e agora vamos ter mais. Inclusive Itabuna vai ser contemplado com o Instituto Federal. E eu gosto desse modelo, gente, por quê? Porque eu tinha dito aqui no programa há anos atrás, eu não sei se alguém que me acompanha lembra, mas eu sempre bati aqui na questão do ensino tradicional. O aluno que não tem dinheiro, ele precisa trabalhar e ele não tem como ficar frequentando na sala de aula o dia todo ou pela manhã sem trabalhar, porque ele precisa trabalhar para manter às vezes a despesa da casa, os pais não conseguem dar conta sozinho, quem tem muitos filhos precisa aqui ter uma ajuda extra, né? E aí esse filho sem trabalhar não consegue estudar, né? Então o Brasil tem duas categorias de pobre, né? Tem aquele pobre que se enquadra às bolsas de auxílio, né? Bolsa Família, a questão do crédito escolar, e tem aquele pobre que não se encaixa porque ele trabalha, então ele tem uma renda. Quando ele tem uma renda que ultrapassa um pouquinho o permitido pela lei, ele não tem acesso a esses benefícios. Então ele tem que botar o filho para estudar, ou para estudar e para trabalhar. E às vezes tem que optar, porque o filho não consegue dar conta dos dois. Então o Instituto Federal, ele é bom por quê? Porque o aluno ali, ele já aprende uma profissão. Então ele pode estudar um turno e já estagiar no outro turno. Quando ele terminar o curso, ele já vai para o emprego, né? Porque hoje tem muita gente desempregada por falta de qualificação. Então aqui na Bahia a gente é bem servido de Instituto Federal, né? Tem as antigas EMARCs, em Uruçu, Itapetinga, que são institutos federais hoje mantidos pelo governo do estado, por isso que é chamado aí de IFBA, né? Instituto Federal da Bahia. E tem também os IFES, né? Que são institutos federais, mantidos pelo governo federal. A gente tem um aqui em Ilhéus, bem perto de Itabuna, né? Muita gente daqui inclusive estuda lá. E agora vai ter, segundo o Lula anunciou, um aqui dentro de Itabuna. Esse ano deve ficar pronto, porque, se não me engano, o governo do estado vai aproveitar ali a estrutura do colégio estadual, daquele campus enorme ali, que tem várias salas de aulas, inclusive vazias, e vai adaptar ali o centro federal. Então, não vai precisar construir um prédio novo, já tem a estrutura ali, vai ser muito rápido. Então, eu acho que Itabuna vai ganhar com isso, né? E realmente a gente precisava desse Instituto Federal dentro da cidade, até porque tem muita gente que fica difícil pegar ônibus todo dia para ir para Ilhéus, né? Estudar lá. Então, tendo aqui dentro de Itabuna,
fica mais fácil para a pessoa ir até andando, caminhando, se não tem dinheiro para pagar o transporte. Que hoje, infelizmente, a gente tem que pensar em tudo, porque não está fácil não, viu, gente? A economia está enganadora, né? Os grandes órgãos aí de pesquisa divulgam, aí, DIEESE e outros, divulgam a inflação muito baixa, mas quando as pessoas chegam no supermercado, encontram preços altíssimos. Qualquer comprinha hoje não dá menos de R$500. Então, a família que estava acostumada a gastar 100, 200 reais no mercado por semana, hoje gasta no mínimo R$600, né? Então, as pessoas tomam até um susto quando passam no caixa, que esperava dar menos e sempre dá mais. Os produtos, além de estarem mais caros, eles estão diminuindo a quantidade de alguns produtos. Isso já foi denunciado aí para PROCONs do Brasil inteiro, mas não há jeito de consertar isso aí. As empresas acham que tem esse direito e vai enganando, engabelando o consumidor, né? Então, produtos que eram vendidos com 800 gramas, hoje são vendidos com 700, 600 gramas e o preço, quando não continua o mesmo, aumentou. Então fica difícil cada vez mais, né? Até aquelas bandejas de ovos que eram vendidas a R$10 antigamente, com 30 ovos, agora eles diminuíram para 20 e custa R$17, R$14 às vezes, né? Então o consumidor, se pegar rápido ali, fica iludido achando que vai pagar 30 ovos, na verdade está pagando apenas 10 ovos, 20 ovos. Então fica complicado, né, Toné? No caso dos ovos, eles chamam cartela, né? A cartela. Com 30 ovos, eu já vi em vários mercados aí, já chega quase a R$20. Agora aquele, como você falou, é enganador. Aquele de 20 ovos está custando 13, quase R$15, 13 a 15. Só vem com 20 ovos. E os ovos, eles falam ovos extra. O extra eu penso que é grande, mas você chega lá é um ovinho pequititinho. Pequeno mesmo, aquilo ali não tapa. Numa semana, você que tem família grande, 30 ovos já não dá, imagine 20. Porque ovo, falava-se que antigamente ainda era um alimento mais barato para o pobre, o ovo e o pão. Mas está tudo caro hoje em dia, não tem mais alimento mais barato para pobre não. Tudo é caro. Estamos na Semana Santa, ontem, né, comemorado aí pelas igrejas, tanto evangélicas, né, cristãs, protestantes, como pelas católicas, né, do Brasil inteiro e do mundo, o Domingo de Ramos, né, que foi aquele dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, e as pessoas iam pegando roupas e ramos e jogando no chão para Jesus passar. Então é denominado Domingo de Ramos, né, que antecede da Quaresma, né, da Semana Santa. Semana Santa que antecede aí a sexta-feira que Jesus foi crucificado. E antecede a Páscoa, que antecede a Páscoa. Então tem muita gente, por questões de tradição e religiosidade, que só consome peixe. E essas pessoas vão pagar um preço mais alto, estão pagando já o preço mais alto pelo peixe, né? As variedades não estão tão boas quanto antigamente. Você chegava numa peixaria, você tinha peixes do mar, né? Em abundância para você escolher o tipo de peixe que você queria. Você tinha peixe de água doce. Hoje você quase não encontra, né? Nos supermercados hoje você encontra só congelado, né? Peixe congelado, curvina, que é a merluza, curvina. Caríssimo, R$27 a curvina, as postas horrorosas. Pois é, e curvina é um dos peixes mais populares e ruins, né? Não tem sabor, peixe que não tem sabor. É muito oleoso. Alguns supermercados também estão vendendo peixes de couro, né? Que é aquele peixinho do rio de água doce. Então é a tilápia, né? E outros peixes dessa... Mas a tilápia é caro. E além disso está caro. É um peixe que tem muita espinha. Bacalhau nem pensar, que R$80, R$70. E não é bacalhau, é um peixe salgado, tipo bacalhau, né? Essa que é a verdade. Eu vi o miraguaia, que é aquele peixe salgado, eu vi no supermercado, no centro comercial, R$60. Imagina, peixe salgado. É melhor comprar o bacalhau. Miraguaia, horroroso, R$60 o quilo. Ninguém compra, não tem condição. E esse que se chama bacalhau, na verdade não é bacalhau, é um site tipo bacalhau, né? E tem site e tem outro tipo de peixe que é vendido salgado, que engana as pessoas, né? Fala que é bacalhau, mas não é. O bacalhau legítimo mesmo, você encontra muito em São Paulo, né? No mercado popular. Mercado municipal. No mercado municipal em São Paulo, na faixa de R$60 o quilo, e o lombo do bacalhau na faixa de R$80. Aí é mais de 100, 200 conto. Não, R$80 você encontra em São Paulo. Aqui na Bahia, aqui na Bahia que não acha.
Mas eu conheço, inclusive, portugueses, né, que moram aqui, que compram lá em São Paulo e mandam, geralmente, um motorista de caminhão trazer, porque tem amizades e tal. E, às vezes, vale mais a pena comprar lá. Mas é difícil se encontrar aqui, né? Antigamente você ia numa peixaria, quando eu digo antigamente, gente, é coisa de 10 anos. Sim, o peixe fresco caiu de moda, né, Barbosa? Pois é, você... Só compra esses congelados. Você encontrava aí, ó, vermelho, cação, né, arraia. Você encontrava aí o... Rubalo até. O rubalo, você encontrava o atum, né, você encontrava aquele cavalinha. Sardinha. A cavala, né, que é um peixe grande que você corta em postas, pode fazer alguma sardinha, receita. Que é horrível também. A sardinha é bom porque tem muito ômega 3, mas é um peixe que tem um cheiro muito forte, né, e muita espinha também, né. Tinha uma variedade grande, tinha aquele que imita o vermelho, né, que é outro nome, guaiúba, tinha a guaiúba. Rapaz, eram dezenas de peixes para você escolher. Hoje você não encontra mais. Acari ninguém come mais não, né, Barbosa? Lembra de acari? O acari é o cascudo, né? O cari, tem gente que chama cari, outros chamam acari, outros chamam cascudo. Consumia muito esse acari. Alguns chamam chupa-pedra, porque ele fica na pedra, né? E tem muito na água doce, né? Em Una tem um rio, né? Que é o Rio Aliança, que banha a cidade de Una, que é muito comum esse peixe em Una. Aquela região de Una, Arataca, por ali tem muito acari. Mas as pessoas não gostam muito porque é um peixe difícil de tratar, né? De limpar, tem que tirar aquela casca toda, mas também não tem espinha, é um filé de peixe. Mas é gostoso. Né? Pois é, gente. Então hoje o que é que acontece? Você chega numa peixaria hoje, você encontra peixes importados, né? Peixes que vêm ou de criadouros, né? Ou importados do Chile, como por exemplo salmão. O salmão é um peixe que não é naturalmente do Brasil, só criados em reservatórios de água, né? Não é peixe de água corrente. Então você percebe pela coloração do peixe. Aí você vai dizer assim, eu vi realmente um salmão com a coloração mais alaranjada, mais bonita, né? E outro com esse tom mais claro. Então, um daqueles ali, o mais bonito, é aquele que vem do Chile, de águas frias. E o outro é de água doce, criado nesses reservatórios aí, né? Nesses criadouros de peixe. E tem outros que se criam ali, inclusive a prefeitura dando esse peixe aí à população, né? Que esse ano deve ter de novo essa confusão, porque a prefeitura, Tony, ao invés de distribuir as senhas pela Secretaria de Assistência Social, ela dá aos vereadores. Eu acho isso um absurdo. Aí os vereadores ficam escolhendo aqueles amigos ali para... Tem seu reduto eleitoral, claro. E aí o povão mesmo paga o pato, tem que ficar implorando aí uma esmola a um vereador para dar um peixinho, porque a prefeitura não faz... vereador não vai ganhar, né? A prefeitura não faz a parte dela, que seria a Secretaria de Assistência Social, distribuir a senha para esse povo, sem humilhação, sem nada. Esse prefeito aí até melhorou essa questão, porque ele não dá só o peixe, né? Ele dá o leite de coco, o azeite de dendê, né? Um chocolatezinho, que está caro esse ano, viu? O chocolate está muito caro. Aumentou mais de 30% em função da alta do preço do cacau. Eu até comentei aqui na sexta-feira que o cacau na Bolsa de Nova York atingiu mais de 8 mil dólares a tonelada, mais de 45 mil reais a tonelada de cacau. Parabéns aos produtores de cacau. Agora, Toné, nossa incompetência do cacau é muito grande, né? Quer dizer, o produtor de cacau não está preparado para ganhar dinheiro. Quando o preço sobe, ele não tem cacau para vender. Impressionante, né? Mas fazer o quê? Eu quero ouvir ainda essa semana aqui os produtores de cacau sobre esse tema. Mas voltando ao peixe, a prefeitura precisa organizar melhor essa situação para a gente não ter aquele tumulto de anos anteriores, né, Toné? Mas de qualquer forma você sabe que isso é uma questão de assistencialismo, né? Sabe que isso mesmo é dividendo eleitoral. Quem inventou isso, pelo menos por aqui, foi o ex-prefeito Fernando Gomes. Era rios de peixe que realmente eram doados para a população, distribuídos para a população. Não tinha esse voucher, não sei o quê, mas distribuía. Às vezes botava num caminhão e saía pelos bairros entregando. E era tonelada de peixe bom. Diga-se de passagem, eu estive presente em várias ocasiões e era peixe bom, muito bom mesmo. A própria Imasa também distribuía, mas... não sei, é um assistencialismo. Claro que o povo tem direito, coitados, de comer um peixinho, né? Tem direito. Por que não? Mesmo assim, porque esse negócio da Igreja Católica de fazer esse jejum de carne na Semana Santa, sim, vai quem quer. Quem não quiser não come carne, ué. Fica à vontade. Ninguém obriga ninguém a nada. Ninguém obriga ninguém a nada. E se você também não pode comprar o peixe, você pode comer um ovo. Não.
Gente, você sabe qual é o melhor, Toné? Para quem é realmente religioso, para quem gosta de agradar a Deus, é você pegar a Sexta-feira Santa, pelo menos um dia, fazer jejum. E fazer um jejum. É. Porque o islâmico, ele faz jejum todo dia. E quando chega no Ramadã, ele faz, né, o dia todo, nem água ele bebe. O judeu faz jejum também o ano todo, né? E o Shabá deles, que começa sexta-feira à tarde, eles ficam sem comer até o sábado à noite. Então, toda semana eles fazem jejum. Os católicos fazem pouco, os protestantes fazem jejum também. Então, vamos pegar esse dia aí, a Sexta-feira Santa, vamos fazer um jejum, né? Não é para deixar de comer, para fazer regime, não é isso não. É para você ficar leve e ter mais comunhão com Deus. Então é melhor do que você comer peixe, comer carne, né? Ô Barbosa, e eu acho esse negócio, falando assim em termos de religiosidade, tudo bem, dezembro, em 24 a gente 25 de dezembro, comemora o nascimento de Cristo, uma data muito importante. Mas a morte de Cristo também é um negócio para a gente refletir. É muito mais importante do que o nascimento. Eu acho muito importante, muito mais importante. Porque ele morreu com um propósito, né, Toné? Com um propósito, exatamente. E a gente não liga para esse propósito, a gente não dá importância. Ele deu o seu sangue, deu sua vida por muita coisa, pelo bem da humanidade. Isso é muito importante. Não é para os católicos, para o cristianismo, para o povo cristão. Para o ser humano. Para o ser humano todo. Todos. Então é uma data importante. É muito importante esse período. É uma data para reflexão, gente. Pra você ser mais solidário, mais humano. Tirar essas porra de egoísta. Porque tem tanta gente egoísta, tanta gente que trata mal o seu vizinho, o seu amigo, até o seu parente, seu filho. Isso bota na cabeça. E a gente tá aqui de passagem. Nem Jesus realmente foi perfeito. Então por que você também é tão imperfeito e quer continuar sendo imperfeito? Vamos mudar. Vamos refletir. Essa que é a hora. Essa que é a hora que a gente assistir isso. Falar em Paixão de Cristo. Cadê a Paixão de Cristo, o espetáculo? Que a FIC fazia todo ano. Todo ano fazia. A Paixão de Cristo. Essa gestão não teve. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Agora vai fazer o maior São Pedro de todos os tempos. Talvez. É por uma questão de cabeça, né? A importância é muito maior. Um São Pedro do que fazer um espetáculo, uma Paixão de Cristo. Memoráveis Paixão. Que ajuda, inclusive, as pessoas a fazer uma reflexão. Esse fazer espetáculo, uma reflexão, eu já vi várias vezes. Uma vez eu vi no estádio, muito bem feito. Eu lembro aqui até do Ari Rodrigues que produziu, lá no estádio. Foi na época do Roberto José, né? Foi, também. Teve na época do Roberto José. Que tinha o final, a ressurreição de Cristo, Cristo subindo assim ao céu. Muito bonito. O serviço de iluminação perfeito, o sistema perfeito. Depois fez aqui em frente à catedral, em frente à FIC. Muito bom. Cadê? A FIC só se preocupa com São João, com São Pedro, com festas, entretenimento. Sim, isso tem que ter. Mas cadê a cultura? Cadê a cultura? Essa gestão não fez nenhum espetáculo Paixão de Cristo, nenhum. E nem vai fazer. Acabou, né? Não, esse é o último ano. Esse é o último ano dessa gestão, né? Então, se não fez até agora... Agora os artistas também. Me desculpa, Barbosa, tem que cobrar. Poxa, cobra. Inclusive é uma oportunidade de trabalho para esses artistas. De trabalho, né? Também. É. E o povo também lembra. E o povo gostaria de assistir. Cadê? Ninguém cobra, ninguém diz nada. Tudo calado, os artistas tudo caladinho. Por quê? Porque veio aquela coisa, Paulo Gustavo, aquela lei, todo mundo recebeu o seu filezinho, o seu dinheirinho. Não, ninguém recebeu nada ainda também. Eu sei que tem muita gente que desde dezembro não recebeu dinheiro. Não saiu o resultado ainda não. Pelo que eu sei, não saiu não. Agora, é o seguinte, eu acho que realmente tem datas que não podem passar em branco, né? Eu realmente não conversei sobre isso com o Aldo Rebouça, né, que é o presidente da FIC. Mas é tradição, Barbosa, tradição, esse espetáculo é tradição. Eu vou convidá-lo para vir aqui no programa para ele explicar, né? Até porque a gente recebe muita denúncia. Semana passada mesmo, Toné, meu celular aqui encheu de denúncias, de áudio, de vídeo das pessoas reclamando de um show que o Aldo teria promovido ali no Centro de Cultura, né? Mas vem outro aí agora. É? Vem outro então, também. Mas aqui lá no Centro de Cultura. O espaço nosso aqui é democrático, né? Eu dou espaço a todo mundo, tanto a quem reclamou, quanto dou espaço ao Aldo. Então está aqui sempre aberto o convite para que ele venha aqui. Ô, Barbosa, também tem que trazer aqui quem é o novo coordenador do Centro de Cultura. Adonias Filho. Eu tive com ele, rapaz, esqueci o nome dele agora. Depois eu vou lembrar aqui. Porque eu te falo. Não tem uma programação.
Não tem teatro? Não, eles têm a agenda lá, né? E eles estão prontos a atender as solicitações, assim como o Teatro Candinha Dória, né? Eu soube até que o teatro teve um problema no ar-condicionado recentemente, que não pôde abrigar o evento de sexta-feira. Mas eles têm a agenda lá e as pessoas procuram e agendam ali seus eventos, né? Tem que pagar uma taxa pela manutenção. Sim, natural, né? Que seja. Do teatro, pelo menos. Do Centro de Cultura, me parece que não tem essa taxa. Eu vou apurar ainda, mas parece que não tem. Eles só não querem realizar eventos políticos, né? De cunho partidários. Então, mas mesmo assim foi quebrada essa regra aí com a realização que não é partidário, foi o evento realizado pelo Alagoas. É um evento político com o intuito de orientar as pessoas, foi um seminário, eles entenderam a princípio que era político, não quiseram liberar a data, depois da intervenção de um deputado, liberaram o Centro de Cultura para o evento, porque não era político partidário, né? Então eu vou voltar lá no Centro de Cultura, até porque o Instituto Ação Brasil, que nos pertence, né? Daqui da TVI, quer organizar um fórum lá. Esse fórum também não tem cunho político partidário. Então, eu acho que ele tem que repensar aí, porque seria interessante a gente realizar ali naquele local. Agora, sobre a taxa, ele não me falou nada, mas eu vou voltar lá e vou convidá-lo até para vir aqui ao programa para esclarecer se paga alguma taxa, como é que está funcionando e dizer qual é o calendário lá para os próximos 3 meses, né? O que é que já tem lá. Porque as pessoas hoje, infelizmente, não estão divulgando seus eventos, né? Acha que só botando na rede social resolve. Alguns até resolvem mesmo, né? Outros não, dá pouca gente. Mas eles, às vezes, não divulgam nos veículos tradicionais, né? Mas na hora que tem uma confusão, dá alguma coisa errada, aí vem atrás, né? Para responder, né? Pois pra se defender. Então tá aí, o espaço está aberto ao Aldo Rebouças, presidente da FIC, né? Eu vou convidá-lo pessoalmente, mas se ele estiver assistindo, ou alguém da FIC estiver assistindo, o espaço está aberto para ele vir aqui a hora que quiser para esclarecer, né? Tanto essas denúncias do evento particular que houve lá, promovido pela sua empresa, e também quanto a esses eventos culturais que não estão acontecendo. Porque o Aldo tem uma empresa de eventos. Né? Tem? Não tem? Ele não realiza. Ele pode? Ele pode. Como secretário? Ele não é concursado, né? Ele é um cargo de confiança. Ele pode ter uma empresa. O presidente da Câmara não tem uma também? Mas aí não é um conflito de interesse não, Barbosa? Eu não estou entendendo, Barbosa. Peraí. Mas agora ninguém liga para nada não, Toné. O presidente da Câmara tem uma empresa que aluga palco para a prefeitura. Todo show da prefeitura, ele aluga os palcos dele. Estão até dizendo aí, eu vou dizer aqui, porque não sou eu que estou dizendo. Estão dizendo aí abertamente na cidade. Todo mundo sabe que depois da reforma da Câmara, que ele teria adquirido até um novo equipamento. Quer dizer, estão querendo até fazer uma ilação, né, da reforma da Câmara com esse equipamento que ele comprou. As pessoas que falam aí na rua, motoristas de táxi, de Uber, todo mundo comenta isso. Eu não quero afirmar que tipo aqui, de equipamento porque a gente não tem prova. Você está falando que tipo de equipamento? Palcos, aquelas cercas, né, que fecham os eventos, arquibancadas, tudo isso, camarotes, todo evento que é feito pela prefeitura, a prefeitura contrata a estrutura dele. Então, isso é comentado aí nos todos, aquelas coisas, tudo? Tudo. Isso é comentado aí nos 4 cantos da cidade, né? Agora, eu deixo aqui o espaço também, né, para o presidente da Câmara, Erasmo Ávila, vir aqui explicar, dar a versão dele. Mas isso aí todo mundo comenta na rua, né? Infelizmente é um comentário só. E isso é negativo, né? Porque ele fez até uma reforma ali na Câmara, né? Deu uma melhorada ali. Eu não fui lá no dia, recebi o convite, mas não pude ir. Ali no foyer da Câmara, agora naquele... gastou quanto, Barbosa? Desculpa aí. Eu soube que foi 3 milhões. 3 milhões, tá certo. Só pela parte externa, né, Barbosa? A fachada, né? E eu soube também que ele fez ali naquele espaço que era perdido, Toné, ali debaixo da Câmara, né? Ali ninguém usava para nada. Nem era área morta. Ali nem era estacionamento, nem tinha utilização. Ele aproveitou bem aquilo ali, fazendo um foyer para a exposição de obras de arte, que realmente Itabuna é carente desse espaço. A gente até comentou aqui, né, recentemente. Então, ele fez ali uma sala especial para você que é escultor, você que é pintor, expor lá seus trabalhos, né? Então, assim, gastou um dinheirão, né? Eu com esse dinheiro, acho que eu construí uma Câmara de Vereadores, viu? Mas, enfim, cada um administra do seu jeito, devia tomar vergonha, né? A Câmara de Itabuna tem muito dinheiro. Devia tomar vergonha, em vez de ficar fazendo reforma aqui, reforma lá. Primeiro que ali não é seu. Aquele patrimônio não é seu, não lhe pertence. Aquele patrimônio é da FIC. É completamente... Ali é um espaço cultural, professor Josué Brandão.
construído no governo do ex-prefeito Baldo Dantas, para atividades culturais. Chegou o seu Fernando Gomes, a Câmara funcionava no anexo da prefeitura quando era na Praça José Bastos. Vocês lembram? Ficava em frente, embaixo, no térreo. Fernando tirou de lá e botou emprestado provisoriamente, trouxe para cá, para Aziz Maron, ali para o espaço que era do Josué Brandão. Aí tomaram conta. 13 vereadores, 13 gabinetes, tudo bonitinho. Passou para 21. Aí começaram a tomar conta e usurparam o espaço. Você ali, o pessoal da Câmara tem que botar na cabeça, vocês são inquilinos. Inquilinos indesejados e caloteiros que não pagam aluguel. Ali não é de vocês, ali não é da Câmara. Ali não pertence ao Legislativo, Barbosa. Ali é patrimônio da cultura. Olha, se eu fosse gestor desse município, eu não tinha nem permitido aquela reforma ali. Primeiro, porque tem um projeto daquela avenida seguir até a nova rodovia BA-649. Que tá empatando ali, né? Aquilo foi construído no meio da avenida, Fechou a avenida. Isso. Então, o que é que tinha que fazer? A prefeitura, gente, tem mais de 200 imóveis na cidade abandonados, enquanto paga milhões de aluguel. A prefeitura tem 200 imóveis abandonados. Tem alguns que estão sendo invadidos. Teve uma denúncia aqui do arquiteto Walter Miranda, que ali no bairro da Conceição, tem um terreno que agora o cara fez um estacionamento e está uma placa lá, aluga-se ou vende-se. Um terreno que não é dele, segundo o Walter, aquele terreno é da prefeitura. É um local que fica na esquina? Na esquina. Ali perto daquela ponte que só passa pedestre ali? Ali o Walter denunciou aqui. Tá alugando, tá vendendo. Pois é, Walter denunciou aqui que aquele imóvel pertence à prefeitura de Itabuna. Ele patrimônio público. Não pode ser vendido, não pode ser alugado. E outra coisa, a prefeitura tem mais imóveis abandonados, são mais de 200. Então pegava tudo que tem da cultura ali, sala de música, né? Biblioteca, e levava tudo para esses imóveis, reformava, botava tudo lá bonitinho, fazia FIC no lugar que tem que ser feito e desmanchava aquilo ali, fazia a Câmara de Vereadores em outro lugar. Tem aquele terreno no São Caetano que, segundo a prefeitura, agora vai fazer um estacionamento ali para o Itapedro, que é em frente àquele supermercado que inaugurou. Grande destinação, né? Pois é, ali foi desapropriado na época do Rui Machado para se construir ali a Câmara de Vereadores. Inclusive já tem um projeto arquitetônico de Matheus Esquivel para fazer ali a Câmara, e Matheus é muito bom arquiteto. Eu não vi o projeto. Eu vi. Tem uma maquete e tudo. Diz que ele inclusive conseguiu achar ali um espaço para fazer um auditório grande, um plenário grande, né? E um estacionamento subterrâneo. Então ali seria um excelente local para a Câmara de Vereadores. E tem tudo a ver, porque o Centro Administrativo Firno Alves fica ali em frente. Pois é. Agora, para fazer um estacionamento para o quê? Para beneficiar, para contemplar o setor privado? Não. Ali eles estão pensando no Itapedro, porque o... Mas não é só Itapedro, porque ali tem um atacadão e tem um outro mercado, vai contemplar... Sim, mas quando rede particular. Quando o Itapedro era realizado ali, que não tinha aquele supermercado, eles usavam aquela área, uma parte daquela área, como estacionamento. Chegaram a botar até um balão ali, que veio de Feira de Santana e tal. Agora não vai ter mais essa área, porque o supermercado... Ali não é um local adequado para shows de grande porte, Barbosa. Ali é muito pequeno. Desculpa, não é por aí. Vocês quer facilitar aquilo ali, porque eu sei de quem é o terreno ali, onde faz a sua festa, eu sei de quem é aquela área, mas podia fazer como fazia antes na Aziz Maron. É ali que se faz. Fazia carnaval, faz São João, é ali. É aquele local que tem área para tudo, inclusive para você, via de escape. É muito melhor para o próprio sistema de segurança operar. E não ali é muito fechado, Barbosa. Não existe. Tá errado. Agora ficar criando ainda, construir estacionamento para terceiros. Porque o São Pedro só uma vez por ano, né? É anual. Então, e depois vai servir para estacionamento para a rede privada de mercados que tem ali. Peraí, Barbosa, tem alguma coisa errada aí. Ali tinha que pegar e construir a Câmara de Vereadores. E aproveitar e demolir aquele prédio ali, que já foi gasto muito dinheiro público sem necessidade, né? Infelizmente. E aí tinha que perder esse dinheiro, porque ali tinha que passar a continuidade da Avenida Aziz Maron. Que vai dar acesso lá na BA-649. Entendeu? Então, acho que é falta de gestão do nosso município permitir que a Câmara de Vereadores desperdiçasse esse recurso todo para fazer uma reforma, quando poderia, com esse dinheiro, gente, fazer a nova Câmara de Vereadores. Eu desafio aqui, eu chamo aqui um engenheiro e um arquiteto. E boto 3 milhões aqui na mesa. A Câmara vem aqui, o presidente da Câmara, a gente bota aqui 3 milhões, dá para fazer uma Câmara? Eu garanto que dá.
Eu garanto que dá. E isso, Barbosa, foi só na parte externa. E diz que agora, no próximo passo, é a parte interna. Quer dizer, vai mexer de novo, vai fazer a reforma dos gabinetes dos vereadores. Quer dizer, mais dinheiro. Vai gastar o quê? Mais 3 milhões? 6 milhões. Com 6 milhões você constrói uma nova Câmara ou não? Ou pelo menos dá para você começar. Peraí, tem alguma coisa errada. 3 milhões é muito dinheiro, Toné. 3 milhões você faz uma coisa gigantesca. Mas vai gastar mais, Barbosa, que vai reformar a parte interna. Porque, veja bem, a Câmara de Vereadores tem no plenário tudo novo que eles botaram recentemente, certo? Ali não ia jogar nada fora. Se você constrói a nova Câmara, você ia trazer tudo aquilo para a Câmara nova. Levava para lá. Pronto. A fachada que eles gastaram ali, esses milhões, né? Podia também, o material é descartável ali, pode tirar, pode botar em outro lugar, que é o chamado brise, que é feito de ferro, de metal, que com o primeiro vento frio passar ali do salitre vai corroer tudo aquilo ali, rapidinho. Mas eles poderiam aproveitar os vidros, aqueles ferros e botar na outra Câmara. Com 3 milhões você faz uma estrutura muito bem feita, né? E trazia essa parte estrutural, de imobiliário, de coisas novas que eles compraram, de tecnologia, para esse prédio novo. Então eu garanto que com 3 milhões dá para fazer a Câmara nova. Ainda botou aquele negócio, eu amo Itabuna, aquela bobagem, né? Aquilo ali tá tão demodê, né? Não é moderno, não me diz. Que coisa horrorosa, cafona, muito cafona. Eu amo Itabuna, que coisa cafona. Isso fica, olha, não vou dizer, fica bem aí em coisa, escola, em alguns lugares assim, você bota aquele negócio, aí as pessoas ficam lá tirando foto. Você sabe o que seria melhor botar ali? Com o mesmo dinheiro que eles fizeram aquilo ali, botava assim, ó, a Casa do Povo. Pronto. Agora eu amo Itabuna, um coraçãozinho, que falta de criatividade, pelo amor de Deus. Acorda, gente. Itabuna é uma metrópole, acorda, precisa de coisa mais moderna. Toné, outra coisa, nós tivemos recentemente ali, não tem 2 anos, se tem muito, né, 2 anos, que tivemos uma enchente em Itabuna. E ficou visível para quem não conhecia Itabuna antes, né, porque tem muita gente que é de uma nova geração, que não viu enchentes em Itabuna, só viu agora. Então essas pessoas também agora sabem que ali, quando dá uma enchente, enche o rio, que é natural, o rio está ali, vai encher tudo aquilo ali e vai destruir tudo. Eu amo Itabuna, ali vai tudo por água abaixo, vai ficar tudo debaixo d'água. Pois é, então dinheiro jogado fora com antecipação. Ali, aquela reforma tinha que contemplar um material que se o rio encher hoje ou amanhã, não vai jogar fora. Né? Então tinha que ser um material que já pensasse nessa possibilidade. Ó, gente, aqui está preparado, se tiver um enchente aqui, não vai destruir nada, porque é um material já resistente para a água do rio. E você está gastando dinheiro na casa dos outros, na terreno dos outros. Ali não é seu, ali é provisório, entre aspas, que tem mais de 30 anos já. Então tem que sair dali, a Câmara tem que sair dali. A Câmara tem condição de ter sua casa mesmo, não é a casa do povo, tem que ter a casa do povo em outro lugar. Não ficar fazendo reforma toda vez que entra um novo presidente, que muda tudo, aí faz uma reforma aqui, muda gabinete, muda o sistema de som, aí agora foi a parte externa, acessibilidade, bobagem. Não é por aí. Tá bom, tem que tomar vergonha, não é assim. Saia dali, ali não lhe pertence. Aquilo ali é patrimônio da cultura. Aquilo ali não pertence ao legislativo. Pois é. Tem muita coisa errada, né, em gestão pública, e a nossa cidade está tirando nota 10 em coisas erradas, irregularidades. Quem leva a Láurea, né, é o novo presidente, ficar com uma marca que fez uma reforma maravilhosa, gastei 30 milhões, meu nome vai ficar aí nos anais. 3 Fica nos milhões. anais mesmo, também de cafonice, viu? 3 milhões. Bom, gente, então tá aí, né? É uma pena que a gente não planeje nada, não pense em nada, porque o presidente da Câmara tinha que se reunir com o prefeito, falar assim, prefeito, não é a hora de tirar esse monstrengo de cima da avenida aqui para fazer uma avenida bonita, mais larga, já que o senhor pensa no futuro, né? E esse dinheiro aqui eu vou construir a nova Câmara ali naquele local que foi destinado para isso, ali em São Caetano, em frente à prefeitura. Já tinha começado, essa altura já estava terminando a nova prédio, Com certeza. Então, infelizmente, é falta de gestão. Tem 30 anos que eles estão ali, Barbosa, tudo errado. 30 anos não tinha construído uma Câmara nova? Claro que sim. Claro. O duodécimo é muito alto que ele recebe ali. Né? Falta de planejamento. A gente lamenta, né? Porque é dinheiro nosso, é dinheiro do contribuinte. Dinheiro público. Dinheiro público, dinheiro do povo, jogado fora, jogado no ralo, jogado no Rio Cachoeira. Porque a primeira enchente que tiver ali, metade daquela reforma vai embora. É uma pena.
Mas é bom, né? Pra gente aprender a votar melhor, a gente vai ter eleição esse ano. Esse ano vocês têm que abrir o olho. Vamos escolher melhor os candidatos. Os discursos são os mesmos, as caras tem muito já que a gente já conhece, de novo. Estão aí querendo ser vereador outra vez e não fizeram nada de nada. E você ainda vai votar nessas pessoas? Acorda. Tem que botar gente nova ali, sangue novo. Agora, não é porque é novo também que isso é predicado, não é qualidade. Às vezes é novo, não entende de nada. Não adianta nem você mudar. Eu digo o seguinte, não é questão nem de ser novo ou velho. É isso. O que tem que... Eu digo novo, não é na idade, Barbosa. Eu digo novo em ideias. Ideias, você tá entendendo? É na experiência, nas ideias. Agora, o povo tem que votar em qualidade, Toné. Ele tem que ver, enxergar naquele candidato. É um cara que tem um discernimento para estar ali na Câmara de Vereadores, que entende, pelo menos vai ter aí uma questão de hermenêutica, né, que a gente fala, que é uma capacidade de entendimento de leis, né, para propor novas leis, propor projetos interessantes e tal. É a capacidade desse indivíduo, né, de fazer, de arregimentar, de elaborar, de administrar, mesmo que o vereador não vá administrar nada, mas tem que saber administrar pelo menos a sua campanha, saber administrar ali sua vereança, né? Não botar gente demais para trabalhar, para ficar fazendo rachadinha. É isso que o eleitor tem que observar. Aquele candidato que já chega prometendo, me dê meu voto que eu vou lhe botar lá para trabalhar, vou botar você no esquema lá, você não precisa nem comparecer. Isso aí já está errado. Quando o candidato falar isso, saia fora. Esse cara não está com boas intenções. Esse negócio de rachadinha é crime. E até você mesmo, que às vezes aceita isso, depois você se arrepende. Porque você vê o seu dinheiro ali sendo tirado mais da metade para devolver para um vereador que não está fazendo nada. E se você se recusa, outro aceita. A fila é grande. Outro quer. Se você não quer, tem 10 aqui na frente, atrás de você. Aliás. Infelizmente, né, Toné? É o que eles dizem. Se você não aceitar, tem 10 aí atrás de você que aceita. Infelizmente. Mas pelo menos você vai ter sua consciência limpa, né? E só vote naquele que você acreditar que é honesto, ou pelo menos que é trabalhador. Porque a honestidade hoje está tão difícil, né? Tá coisa rara. O difícil é ser honesto com O. Honesto. Olha, Toné, o secretário de governo de Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, ele participou do programa do nosso Eric não, é o Eric Tadeu, Eric Tadeu. Mas eu queria falar o nome do outro, rapaz. Neto Terra Branca? Não, o dono do iPolítica, Rick Mascarenhas. Rick Mascarenhas, isso. Mas o Eric também participa do programa, né? O programa chama Café com Política, é todo sábado na rádio aqui em Itabuna. E o Rosivaldo Pinheiro falou sobre diversos assuntos, mas um ele destacou foi o protesto provocado aí por moradores do bairro Maria Matos. Aquele que interditou a BR-415, que eu falei aqui e vou repetir, isso está errado. Não o fato deles protestarem, mas o fato de interditar uma rodovia. Aquela rodovia... Uma rodovia federal. Federal. Ali tem gente que vinha de Goiás, vinha de Brasília, tinha gente que estava vindo de Itapetinga para pegar avião em Ilhéus, tinha gente que estava vindo para uma audiência num fórum, tinha gente que estava vindo ali para um médico, tinha gente que estava indo trabalhar. Então vocês impediram o direito de vir das pessoas, que não tem nada a ver com o seu problema. Esse protesto, para você ter uma repercussão melhor, vocês tinham que fazer na porta do prefeito, vocês tinham que fazer na porta do secretário ou da secretária. Isso sim é protesto. Você incomoda que realmente tem a ver com sua situação. Barbosa, mas o prefeito fica em Salvador, o prefeito só vem aqui 4 dias na semana. Como é que a gente vai fazer protesto? A gente não sabe nem onde ele mora. E ele mora num condomínio fechado, a gente não tem acesso. Fecha a porta do condomínio. Aí você pelo menos vai perturbar ali os vizinhos dele. E o condomínio vai tirar ele de lá, porque se incomodou ali o condomínio, a maioria tem voz, né? Aí vai exigir que o prefeito se mude de lá. Aí sim você está fazendo seu protesto. Agora, você interditar uma rodovia por um dia, você causou prejuízo, pessoas perderam carga de frutas ali na estrada, porque fruta é perecível, ficar no sol muito tempo estraga, né? Então vocês não podem fazer isso. Vocês não podem prejudicar terceiros que não tem nada a ver com seus problemas. E o Rosivaldo criticou vocês ainda. O Rosivaldo que é secretário do governo. E não foi porque vocês interditaram a BR, não. Ele falou que o evento que vocês fizeram foi desproporcional, né? E com poucas pessoas.
gatos pingados, né? Parece que ele cita na entrevista que foram 10 pessoas, né, que fizeram esse movimento aí e que essas pessoas não tinham motivo para fazer isso, não tinham razão. Aí eu pergunto, bom, eu sou contra a interdição da estrada, agora não sou contra o protesto. Vou deixar bem claro aqui, o protesto é um direito constitucional, vocês fazem onde vocês quiserem. Desde quando não maltrate ninguém, não agrida ninguém, é um direito constitucional, nós estamos num país democrático. Agora, na BR eu sou contra, porque vocês prejudicam o direito de ir e vir, e aí vocês também são inconstitucionais, porque na Constituição Federal reza que nós não podemos impedir o direito de ir e vir de outras pessoas. Então, se você realiza esse evento na BR, você está incorrendo num crime federal. Agora, se você faz esse protesto dentro da cidade, ainda que impeça o ir e vir de outras pessoas, mas dentro da cidade, na porta da prefeitura, na porta do prefeito, aí vocês têm até direito. Então, eu acho que eles tinham direito, Toné, de protestar, porque eles estão sem casa. Tudo bem que a prefeitura diz, Toné, para ganhar visibilidade, a prefeitura tem que fazer diz, uma coisa forte, olha, né? A prefeitura alega que paga o aluguel, né? Aluguel social. Aluguel social. Só que essas pessoas têm o direito de ter sua casa, porque o aluguel social nem sempre paga o local adequado para elas morarem, o local que elas gostariam de morar. Né? E a prefeitura vem ganhando tempo com essa situação. Olha quanto tempo teve essa enchente. Nós estamos chegando no final do governo, a enchente foi no início do governo, né? E agora foi que o prefeito foi fazer... Quase 4 anos. Agora que foi startada a licitação. Quer dizer, daqui que essa licitação seja finalizada, se não tiver nenhuma queixa na justiça em relação a essa licitação, né? Porque quando tem, bloqueia tudo, ela vai sair lá para o final do ano, já na final da gestão do governo. A gestão acaba dia 6 de outubro, Barbosa. Acorda, povo. Acorda. 6 de outubro, às 7 horas da noite, 6 horas da tarde, você já sabe que é um novo prefeito. É logo ali, falta 6 meses. Eu já falei aqui, fala 180 dias. Acabou a gestão, só falta isso. 180 dias de gestão. Porque acabou, se ganhar, tudo bem. E se não ganhar, vai ficar tudo para trás. Vai ser corra, porque acabou. Quem não recebeu, não vai receber mais. Pois é. Então, tá aí, daqui a pouquinho a gente vai falar do caso Marielle. Roberto José vai participar aqui com a gente. Então, eu queria aproveitar, Toné, você dá logo sua opinião, se você quiser, né, no PQP, porque o Roberto está aí na linha e já participa com a gente. Bom dia, Roberto. Bom dia, meu amigo Barbosa, bom dia, Toné, satisfação estar aqui com vocês. Acompanhei aí os últimos momentos, né, falando aí sobre o fechamento da BR-415, também do prolongamento da Avenida Zismaron, né, temas muito interessantes. Eu confesso que eu concordo com vocês, né? Não posso ser a favor de fechamento de rodovia nenhuma, né? Impedir o direito de ir e vir das pessoas, isso é inadmissível, ainda mais quando você conta com 10 gatos pingados, né? Meia dúzia de gente. Isso não é a representação da turma de fato, né? Eu sou a favor, qualquer pessoa tem que se manifestar, mas dentro dos limites da legislação. Fora isso, a polícia tem que agir dentro da progressão de força. Vai sair, não vai, vou te dar 10 minutos, vou te dar 15, e utilizar a força necessária. Infelizmente, tem que ser assim, porque esse é um momento, Toné e Barbosa, que a gente está vendo muita politização de assuntos e pessoas por trás dessas movimentações que pertencem a partido A, partido B, político A e político B, então estão aproveitando esses momentos. Então, a gente tem que utilizar a força necessária, o que existe de lastreamento legal para que isso não se torne prática na cidade, né? Senão vai virar o quê? Isso aqui, uma anarquia. Aliás, o conceito de anarquia é outro, né? A gente utiliza a anarquia para dizer que é falta de governo, mas é o contrário. A anarquia é um sentimento tão grande de direitos e deveres que não há necessidade de governo para impor a lei, né? Porque as pessoas seriam conscientes. Mas, enfim, isso a gente precisa realmente tratar Itabuna, não só Itabuna, né, mas no âmbito do Brasil, né? E para isso a gente tem legislação, né? Não é criar uma legislação nova, mas aplicar aquilo que já existe e que pode ser aplicado dentro daquilo que a gente chama na polícia a técnica, né, de progressão de força. Barbosa. Olha, vamos falar agora do caso, né, que repercutiu no Brasil inteiro desde 2019, né? 2018. Aliás, foi 2018, né? Foi 6 anos. Assassinada a Marielle Franco, a mesma vereadora coisa, desculpa aí, do Rio. Barbosa, a mesma coisa que Mossoró, daqui a pouco vai fazer 6 anos e não pegam os bandidos.
Eu vou até querer depois ouvir o Roberto também sobre essa questão, porque foram quase 600 homens, né, de Força Nacional. 4 helicópteros, drones, cães farejadores, e já se vão quase 2 meses. E esses caras, claro que não estão mais naquele local, né? Porque o raio é pequeno para eles se... né? Olha, tem um meme aí rolando na internet muito interessante, cara. Esse pessoal da Força Nacional aqui só tá deixando gastos, custos e mulheres buchudas. Como se diz no Nordeste, né? Buchudas, quer dizer, mulheres grávidas, né? E não é só eles, né? Você tem a polícia... Isso é um meme, viu, gente? Não sou eu que estou dizendo, não. Você tem polícia rodoviária estadual, de 2 estados envolvidos nisso. Você tem e de outros estados também, né? Porque tá todo mundo em alerta, né? Aqui no Nordeste todo. Aí você tem polícia militar dos 2 estados, Polícia Civil. Polícia Federal. É muita gente. Tudo. Porque foi uma penitenciária federal. Agora, por que não chamou o FBI e resolvia já? Aí é fora de jurisdição. Bom, mas vamos falar agora, né? Vamos falar sério aí, vamos falar sobre o caso Marielle, porque depois de 6 anos, né? A polícia conseguiu, através da Polícia Federal, desbloquear, porque estava bloqueado lá no Rio de Janeiro, a máfia, né, dentro da Polícia Civil, bloqueou lá as investigações. O Roberto é especialista em segurança pública, né, e vai falar para a gente aí, nesse comentário, o que pode significar um delegado, chefe, né, da Polícia Civil de um estado, a importância que ele tem, né, a pessoa que foi confiada ali pela família a desvendar esse caso. Ele era o primeiro envolvido no caso, Roberto. Como é que fica a credibilidade da polícia cada dia mais no nosso país? Ponto. Vamos lá, Barbosa. A credibilidade da polícia, ela continua em alta. A polícia do Rio de Janeiro é uma das polícias mais eficientes. Isso não significa que a polícia, de uma forma geral, ou as instituições, Barbosa, de uma forma geral, como a Justiça, a Polícia Militar, o Ministério Público, não tenha pessoas, não tenham bandidos infiltrados. Que a gente não chama de policial bandido, é de bandido se fazendo de policial. E o Rivaldo Barbosa, ele é muito bem desse perfil. E aqui a gente precisa, Barbosa, fazer um parêntese. Esse inquérito da Polícia Federal, ele é de 2023. A Polícia Federal teve que avocar o caso. E aí eu mandei para o Rafa um print do relatório. O relatório foi publicizado, ele tem quase 500 páginas. O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo, e por isso esse é o relatório. Aí são as 3 principais figuras, né, que foram indiciados, que estão presos, que aí é o Rivaldo Barbosa, que é o ex-delegado-geral, o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, que é o deputado federal. Essas são as 3 figuras. A gente tem mais 3 figuras que foram afastadas do cargo. Todas trabalhavam no DH, né, na Delegacia de Homicídios ali do Rio de Janeiro. Então, o que é que a gente observa? A Polícia Federal avocou em 2023, em razão de quê, Barbosa? Em razão da vontade política do governo novo que se instaurou no Brasil, que foi o governo Lula. E aí você perceba que esse Rivaldo Barbosa, ele foi uma ficha comprada pelo general Braga Neto, que era, à época, interventor da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Lembre-se que o ex-presidente que sucedeu a Dilma, ele fez a intervenção federal, e foi uma intervenção federal com base apenas na ostensividade das forças. E é bom lembrar que o Rivaldo Barbosa, a inteligência acabou vetando o nome dele, exatamente por relação com as milícias. A inteligência veta o nome dele, mas o Braga Neto disse, não, eu compro a aposta, eu acho que é a pessoa indicada, e logo em seguida a gente tem um atentado contra a Marielle e o seu motorista. A segunda pessoa que estava no carro, uma assessora dela, acabou não sendo atingida porque o motorista, ele estava na linha de tiro. Então foi um tiro, a sequência de tiro foram sequências muito bem dadas e direcionadas, com o objetivo de ceifar a vida da Marielle, e o motorista, por estar nessa linha de tiro, acabou também morrendo. O que é que ocorre? Marielle, ela tinha uma relação, ela era contra, e aqui eu anotei o número, a PLC, Proposta de Lei Complementar 174/2016, em que o Chiquinho Brazão, ele, na época, era vereador, estava tramitando essa lei. Marielle era contra e foi uma das pessoas que se posicionou contra, inclusive falando para que as pessoas não comprassem imóveis nessas áreas,
são áreas de apropriação, são áreas, melhor dizendo, em que era necessário fazer uma regularização fundiária. Mas, Barbosa, a pergunta é, como é que você regulariza áreas de invasão e que aquelas áreas são APPs, as áreas de proteção permanente? A área de proteção permanente, só para as pessoas que estão em casa entender, elas não podem ser regularizadas, né? São áreas de proteção permanente. Tanto que essa proposta de lei, essa lei depois, ela passou na Câmara de Vereadores, ela foi indicada como inconstitucional e ela cai. E só para lembrar aqueles que nos assistem, essas áreas do Rio de Janeiro, principalmente áreas de encostas, as áreas de proteção permanente, são áreas apropriadas por essas milícias que constroem apartamentos, e a gente já teve notícia aqui de prédios que desabaram em razão da inconsistência na engenharia, e são vendidas a peso de ouro, né? E é controlada por essas milícias. E a Marielle, ela morre em razão disso, né? Dessa questão fundiária. E foi dada todo o aval, inclusive o planejamento da ação foi feita pelo delegado-chefe, o Rivaldo Barbosa, né? Foi um querer da família Brazão, do Domingos Brazão, que hoje está no TCE, né, no Tribunal de Contas do Estado, no Rio de Janeiro, e do deputado Chiquinho Brazão. Eles planejam isso por conta da relação deles com as milícias, que tinha como ponto forte essa parte da expansão imobiliária, de apropriações de áreas do Estado, dessas áreas de preservação permanente, e o Rivaldo é a indicação dessa turma. O Rivaldo fez o planejamento operacional do homicídio. E aí, Barbosa, o que é que se pergunta? Se estivesse apenas na mão da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sobre essas figuras e as outras 3 figuras que foram indiciadas e foram apenas afastadas do cargo, que aqui eu vou falar o nome, é o Ginilton Lages, que é delegado do DH, o Marcos Antônio de Barros Pinto, conhecido como Marquinhos da DH, e a Érica Andrade. Essas pessoas trabalhavam na DH e, de uma forma ou de outra, devem ter cometido crimes de prevaricação, atrapalhado ali as investigações. Barbosa, veja que, embora o crime tenha sido cometido em uma área altamente monitorada por câmeras, essas imagens praticamente sumiram, ninguém tem. Porque você tem o lobo tomando conta do galinheiro, ou seja, o delegado-chefe, né, o Rivaldo, ele que estava administrando a situação, simplesmente estava pagando, né, não deixando chegar até o autor da execução, tanto que foi difícil muito chegar. E a partir da delação premiada do principal acusado e das investigações, porque a delação premiada, Barbosa, pela delação premiada, ela não importa em nada, mas a delação premiada ela tem que vir acompanhada de provas e de indícios de materialidade. E a Polícia Federal, brilhantemente, nesse inquérito aberto em 2023, por ordem do atual governo, o governo do presidente Lula, consegue se chegar a essa autoria, quem matou, quem mandou matar e quais as motivações da execução da Marielle Franco, né? Então, a gente chega a esse termo, é óbvio que ainda a gente está em sede de investigação, muito provavelmente aí vai se abrir prazo para que se tenha um júri, né? Porque é tribunal de júri, né? Crime de execução. O deputado Chiquinho Brazão, ele provavelmente, ele já foi, hoje sai a decisão da expulsão dele do União Brasil e ele deve ser cassado por ordem da Justiça e a Câmara faz apenas uma reunião para vaticinar isso, ou a Câmara pode tomar já de pronto, né, porque ela não precisa agir de ofício, ela pode agir diretamente e já expulsá-lo, e aí uma outra figura que vai assumir no lugar dele, que também é envolvida lá com milícias, né? O estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma situação muito lastreada da corrupção, você não consegue combater o crime organizado no Rio de Janeiro, especificamente no Rio de Janeiro, mas é óbvio que no Brasil de uma forma geral, mas no Rio de Janeiro há um entremeamento do crime organizado nas instituições públicas, né? Sejam as polícias, as câmaras de vereadores, as prefeituras, os deputados, né? Então você tem figuras que estão com o seu DNA nesse submundo do crime. Se antes, Barbosa, a gente tinha apenas as narcofranquias, principalmente o Comando Vermelho, mas as franquias identitárias das comunidades, trabalhando, né, como seu pano de fundo, seu negócio, apenas o narcotráfico, agora a gente percebe que as milícias chegaram ao entendimento que, para além do narcotráfico, da oferta de internet,
que a gente chama de gato net, de gás, de cobrar tarifas, né, dos comerciantes, das pessoas viventes nessas áreas, mas também trabalhar com a questão política para ter poder e poder também influenciar as decisões públicas e de autoridades. Então, é preciso passar a limpo. O Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro precisa ter o Estado do Rio de Janeiro como laboratório para a gente resolver essas questões de uma forma geral, diminuta ou de uma forma mais expressiva, para a gente começar a resolver essas questões da corrupção no Brasil de uma forma geral, mas especificamente no Estado do Rio de Janeiro, que, como eu falei aqui, é um laboratório, né, de estudos criminais. O professor Roberto José, especialista em segurança pública, né, comentando aí para a gente esse caso aí da Marielle. Agora, Roberto, deixando o lado técnico seu de lado, né, eu vou botar uma pimentinha aí nesse negócio, do lado político. O crime é político? Porque é o seguinte, eu acho, é uma opinião minha, eu queria a sua opinião. Eu acho, particularmente, que esse caso só chegou a ser esclarecido porque a extrema esquerda e a esquerda, elas cismaram desde o início. Inclusive, teve até um discurso do Boulos, né, que eu chamo ele de Boulos, porque ele embola, fala muito embolado. Guilherme, né? Boulos. Guilherme Boulos. Ele chegou a falar no plenário da Câmara que fez até uma ilação, né, que foi Bolsonaro que teria mandado matar Marielle, até porque os bandidos, né, já daquela altura, já tinham confessado, né, o crime, só faltava saber o mandante. Eles moravam a poucos metros do Jair Bolsonaro, como se isso fosse um pré-requisito, né, para mandar matar, quer dizer, só o fato de morar perto. Mas, enfim, houve essa pressão e a esquerda e a extrema esquerda achavam que era o Bolsonaro que estava por trás disso e aí fez essa pressão. Então, na minha opinião, talvez se não fosse isso, esse caso já teria até caído no esquecimento, porque a Polícia do Rio, a gente viu aí, né, como estava trabalhando. Você não acha? Não, verdade. Primeiro que você coloca como o cara que tem a chave da máquina que opera a investigação, o sujeito envolvido, Barbosa. Isso parece, Toné, até coisa de filme, né? Aqueles filmes bem pensados com enredo de Hollywood, né? Você vem quando percebe, nossa, o cara que está investigando foi quem mandou matar. E aí você também verifica que testemunhas começaram a morrer ao longo da investigação. E isso vai ser trazido à tona. E figuras que participaram da execução também começaram a morrer. E eles implantaram testemunhas falsas para desvirtuar a linha de investigação. Então, tudo muito bem pensado, né? Eu acho que isso aí deveria ser filme, e Hollywood, como é boa de roteiro, já tem um roteiro pronto, já poderia fazer um filme. Então, como você bem disse, esse caso, ele só chegou a esse termo, a esse fim, em razão da pressão da esquerda e porque mudou o governo. Porque a influência na Polícia Federal, no governo Bolsonaro, era muito grande. E as investigações não avançaram, eles não queriam, o próprio Witzel, né, que era governador do estado do Rio de Janeiro, não queria a federalização. Imagine se não federalizasse. E a federalização aconteceu ano passado. Imagine que muitas provas se perderam, essas imagens de câmeras que poderiam ajudar a evidenciar mais a questão da materialidade das provas, sumiram ao longo do processo, em razão de que o dono do galinheiro estava roubando as galinhas, utilizando uma expressão aqui da roça. Então, o sujeito que deveria fazer a investigação, que é o Rivaldo Barbosa, então delegado-chefe, estava envolvido. Ele foi quem planejou a execução do assassinato de Marielle Franco, e, por consequência, do seu motorista. Então, se esse caso, de fato, vem à tona em razão da exigência da esquerda, né, dos partidos de esquerda, se não fosse isso, de forma alguma a gente teria alcançado. Uma das exigências, só para você notar, do Rivaldo, o então delegado-chefe, é que a execução não fosse na frente da Câmara de Vereadores, para que isso não fosse politizado a um ponto de que a sociedade começasse a exigir um aprofundamento das investigações. Mas aí, como não existe crime perfeito, e esse foi quase um crime perfeito, essa politização aconteceu, e aí, por conta de se envolver figuras como o presidente Bolsonaro, de ilações, como você bem disse, Bolsonaro está envolvido porque tem muita gente ao lado dele que é de milícia, porque um miliciano morava ao lado,
e que um carregamento muito grande de metralhadoras, de fuzis AR-15, foi apreendido no condomínio que fica ao lado da residência do Bolsonaro. Ou seja, em razão dessa exigência, se chegou a esse termo, né? Só que é importante dizer, Barbosa, que as investigações, essa linha de investigação foi concluída, mas pode haver desdobramentos. Mas, por enquanto, não há nenhum indício de pertencimento, de participação do clã Bolsonaro nessa situação da Marielle, né? É um crime político cuja motivação é questão fundiária relacionada a essas milícias de ligação da família Brazão. A sua participação aqui no nosso programa, viu? E, você quer continuar com o Roberto aí? Então eu vou deixar vocês dois aí. Diga, Antônio. O governo demorou muito a descobrir que aqui tem um crime organizado que é mais organizado que o sistema. Então demorou muito para ver que o crime organizado, gente, você vê, Comando Vermelho, o PCC, estão dominando. E eles agora estão infiltrados na política, no Congresso. Eles estão trabalhando para o crime, não só de dentro dos presídios, como também no Congresso. Isso é muito ruim e isso é muito perigoso. Esse crime é político? É. Se o PCC começar também a matar agora vereador, mandar matar deputado, senador, como é que a gente vai ficar, Roberto? Verdade, mas pior do que matar vereador, não que eu estou dizendo que deva se matar, mas pior do que matar é ele ter o vereador próprio para dizer que é seu. Então, recentemente eu trouxe essa informação aqui, Barbosa, da preocupação da Polícia Federal no Brasil inteiro, das influências e investimentos, né, financiamento do PCC e do CV, para vereadores, né, e prefeitos, mas especificamente em vereadores, exatamente para eles terem uma linha de influência. E nas próximas eleições, essa influência partir aí dos deputados estaduais e federais. Então, a Polícia Federal está preocupada e não está preocupada à toa, Tony. Está preocupada porque verificou-se, através das investigações, vários vereadores financiados pelo narcotráfico. E o Estado da Bahia está no radar da Polícia Federal. E vou te falar mais, o Estado da Bahia está no radar e as 10 maiores cidades da Bahia, e aí o Itabuna também está no radar da Polícia Federal, da probabilidade de ter vereadores financiados por essas narcofranquias. Isso é muito grave. E como você falou, o crime organizado ele é muito organizado, tem o seu planejamento estratégico, e a polícia, o Estado Democrático de Direito, precisa avançar no seu planejamento estratégico para um cenário, né, aquilo que a gente chama de planejamento estratégico, de leitura de cenário, verificar isso e dar um passo à frente, porque o Estado Democrático ele segue regra. O crime organizado segue a própria regra que se metamorfoseia no tempo e no espaço o tempo inteiro. Rapaz. Roberto até trouxe esse tema aqui e falou, inclusive, da operação que estava sendo montada já para investigar esse processo, né, Roberto? O poder econômico deles é muito grande, é muito alto. Aí o poder de aliciamento vem logo em seguida, porque tem dinheiro, eles têm muito dinheiro. Claro, e outra coisa, e dinheiro você sabe que compra tudo, né, infelizmente. Aí, através do dinheiro, o cara já não tem, do aliciamento, né? O cara tem vontade de ser vereador, tem vontade de ser deputado. Todo mundo, paga todo mundo. Quem não tem vontade de ser deputado? Aí fala assim, eu não posso competir porque hoje gasta muito dinheiro para fazer uma campanha. Aí o traficante, né, o chefe do comando lá, fala, fala quanto é que eu financio, agora a gestão não é sua, é minha, ó. Tem que fazer o que eu quero. É brincadeira. É isso mesmo. Né? O crime organizado, ele tem, além do poder econômico, ele tem domínios de território. Então, o que é que a Polícia Federal está se atendo a isso? Inclusive, há indícios, informações que alguns gerentes do tráfico, e aí a gente não está falando mais das figuras centrais, o topo de pirâmide, mas aqueles que é base de pirâmide, têm entrado nesses condomínios populares e ido até as pessoas, anotado o nome, local de votação, para fazer pressão sobre essas pessoas. Para além da compra de voto, existem pressões sobre a população que acaba se tornando refém da falta de segurança que o Estado mesmo
por omissão, permite que essas narcotraficantes acabem tendo seus tentáculos, pseudópodes, né, suas falsas braços e pernas alcançando essas pessoas. Então, talvez por omissão do Estado. Então, a Polícia Federal está atenta a isso, começa a investigar, já está monitorando, existe uma rede de monitoramento. Estou falando isso porque o próprio secretário de Segurança Pública da Bahia, o Marcelo Werner, falou que é uma preocupação. A Bahia está no radar e, consequentemente, as maiores cidades do estado da Bahia estão no radar. Itabuna está entre as 10 cidades, também está no radar, porque tem condomínios populares, indícios, né? Isso no Brasil também é uma verdade. O Rio de Janeiro, como eu falei aqui, acaba sendo um laboratório para isso. No Rio de Janeiro já existem inquéritos sobre isso, sobre a influência dessas narcofranquias na eleição de vereadores, na influência deles na eleição de prefeitos e nessa parte de ir até esses condomínios populares ou nessas áreas de favelas, né, anotar nome das pessoas, querer saber se o voto não estiver lá na urna, a gente volta aqui. Então, esses tipos de ameaça acabam, para além do poder econômico, o poder de mobilização deles, de territorialização dessas áreas, acontece exatamente por conta da omissão do Estado, de não estar presente e não oferecer a segurança pública necessária a essa população, que é refém tanto do político corrupto quanto agora do narcopolítico. Essa é uma palavra nova, viu, Barbosa? Né? Se era narcotraficante, agora a gente tem um narcopolítico, político envolvido com narcotráfico. Será que só tem lá no Rio? Na Bahia também tem, e a Polícia Federal está de olho. De repente, nos próximos dias aí, ou meses, tem operação aí, tem vereador preso aí por envolvimento. Imagina. E vereador é o mínimo, né? Mas a gente pode chegar em escalão maior aí, né, Roberto? Porque a gente fala vereador porque está mais perto dessa base que você falou da pirâmide. Até o senador da República. Mas está lá em cima já. O foco agora da Polícia Federal é a eleição próxima, que é para vereador e prefeito. Então, a influência dessas narcofranquias nessas máquinas públicas, né? Tendo vereador e, obviamente, também tendo prefeito. Mas no vereador é muito mais fácil chegar, porque basta conseguir aquele número específico de voto. A dinâmica do voto para prefeito, ela tem outras. Então, você pode ter influências, como lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda e tal, que diz que você tem tanto milícias quanto narcofranquias que fizeram prefeitos, mas aí você precisa de maioria absoluta, né? Em cidades que você tem mais de 200 mil habitantes, aí você tem que ter um segundo turno. Então, a linha de influência, ela acaba sendo menor. Mas para vereador, fazendo uma conta básica, eles conseguem eleger aí, talvez até a maioria da Câmara. Com certeza, mas o passo é dado, né? Porque digamos que um vereador seja eleito pelo narcotráfico, né? Aí ele vira um narcopolítico, um narco-vereador. Aí depois ele cresce na popularidade, aí ele resolve ser candidato a prefeito. Ainda que o narcotráfico não vá diretamente ajudar a eleger ele, mas indiretamente ajudou, porque se ele chegou ao poder, ele já é um narcopolítico, então não tem volta, né? Aí ele é um narco-prefeito, né? E eu acho que isso breve vai acontecer, sim, porque a não ser que a justiça a polícia, né? Buraco é mais embaixo, para evitar aí não é nem a justiça agora, buraco é a polícia. Mais embaixo, tá difícil. Tá, e outra coisa, o narcotráfico tá difícil. A polícia e o Ministério Público, essa parte que faz a investigação, utiliza da inteligência para além da ostensividade das polícias na rua. Uma coisa que eu falo, primeiro o nosso modelo, a gente já discutiu muito isso aqui, é um modelo anacrônico de polícia. Mas é preciso investir e valorizar muito a investigação e a inteligência policial. E através da investigação, da inteligência policial, de uma polícia de repressão qualificada, um Ministério Público atuante também, vai se chegando e desbaratando. E aquele sujeito que uma vez ele quer se associar para ter o poder, ele acaba dizendo, opa, não vou fazer isso não, porque mais para frente, ou mais cedo ou mais tarde, a polícia vai chegar. E chega mesmo, mas se tiver uma estrutura pujante de investigação, de monitoramento e de inteligência, é preciso valorização para que a gente possa alcançar esse nível. Aí sim, pode ter, mas não passa a ser regra, sabe, Barbosa? Porque o Estado, essa investigação, acaba chegando a essas figuras. Com certeza. Agora, Roberto, você lembra do caso do senador? Se não me engano é Diógenes, né? O nome dele lá do Mato Grosso.
Demóstenes de Torres? Demóstenes de Torres era financiado pelo crime organizado, que lá na base lá do estado dele era o pessoal do jogo do bicho, né? Então ele teve vários mandatos ali. MP, né? Ele foi Ministério Público, né? Você vê, né, que... É o caso do Rivaldo Barbosa, né? Ex-delegado-chefe envolvido na execução de Marielle. Pois é, rapaz, complicado. Você falou tudo ali, realmente dá um filme. Eu ontem tive essa sensação de que estava assistindo um filme. Quando eu vi em um desses programas de ontem à noite, não me lembro onde foi, que canal, se foi na Globo, na Record, o cara conversando com a mãe da Marielle, sentado no sofá, depois abraçando a mãe da Marielle, garantindo que era uma questão de honra. Olha que cinismo, que disfarçatez, né, rapaz? E ele era o executor. Rapaz, você fica surpreso, o mocinho não era mocinho, né? Era o principal bandido. Né? Era o vilão. Isso aí realmente é roteiro de filme de Hollywood, viu? Os cineastas de plantão aí do Brasil têm que correr para fazer esse filme, porque vai ser sucesso de bilheteria. Roberto, muito obrigado mais uma vez, viu? E volte essa semana aí, com certeza vamos ter mais assuntos aí, né? Eu queria até que você comentasse essa semana. Eu queria que você comentasse essa semana a questão do ataque do Islã na Rússia, até para a gente entender, né, por que esse ataque, essa célula da Rússia, né, que já estava sendo investigada até pela inteligência americana, que já tinha divulgado que isso ia acontecer, até preveniu os cidadãos americanos, né? Então eu queria, se possível, que você voltasse aqui ou amanhã ou na quarta para a gente falar desse tema, tá bom? Pronto, tranquilo, vamos ver amanhã logo, né? Tá bom. Então conto com sua participação amanhã para a gente falar sobre esse tema, né? Tranquilo, estamos à disposição. Um forte abraço, minha amiga Toné, meu amigo Barbosa. Valeu, Roberto. Boa tarde. Obrigado. Conversamos aí com Roberto José, mestre em Geografia, nosso comentarista geopolítico e também especialista em segurança pública, né? Um dos autores aí do livro que está à venda aí em todo o Brasil, né? Teve a participação de várias figuras ilustres aí, inclusive Geraldo Alckmin, né, falando da segurança pública no Brasil e como deve ser tratado esse tema. Bom, Toné, aí, né, a gente teve esse comentário aí do Roberto, né, realmente a gente tem que ficar preocupado, né, e atentos, né, a tudo que está acontecendo. 6 anos para descobrir isso. É muito tempo, Barbosa, é muito tempo. Inclusive, se tiver provas, essas provas, 6 anos já desapareceram tudo. É complicado. Não, mas olha, a Polícia Federal, Toné, fez um trabalho tão bom, eu até ia dizer isso aí, acabei me passando, mas foi bom você tocar no assunto, ainda dá tempo. A Polícia Federal fez um trabalho tão consistente que ela não admitiu nem oitiva mais dos acusados, né? Eles já foram dados como culpados. Não são só acusados, eles são os mandantes já comprovadamente devido, porque não é só a delação premiada. Houve um trabalho de investigação da Polícia Federal, que se junta à delação premiada, ou seja, o que foi dito na delação foi comprovado pela Polícia Federal, de tal forma que uma repórter perguntou, assim que houve a prisão dos elementos, né, se a Polícia Federal ia fazer uma oitiva, e o delegado-chefe falou, não precisa oitiva, está tudo comprovado nos autos. Então, tanto faz ouvi-los como não ouvi-los, as provas já estão aí. Você vê que, acho que foi a Globo, né, que fez um documentário aí há 2 dias atrás, né, e ouviu um dos elementos ali. E ele, há 2 dias, ele negava cinicamente. Então, por que a polícia vai ouvir um cara desse se já tem as provas? Um dos envolvidos é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O outro foi delegado da chefe de polícia civil do Estado do Rio. O outro é deputado federal pelo Rio. Quer dizer, tudo é gente graúda. Olha, o Rio de Janeiro, viu, gente Toné? graúda. Ontem eu vi uma fala daquele deputado do PSOL, é o Freixo, né, que é do Rio de Janeiro. Que era do meio partido de Marielle. Eu ouvi uma fala dele ontem, achei que é bem provocativa e deve ser ouvida. Ele disse o seguinte, que o Rio de Janeiro precisa de uma investigação muito séria, federal, não estadual, porque não tem como, porque está tudo corrompido. Porque é um estado, Toné, que teve 6 governadores, não é isso? 6 presos, de Garotinho ao Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral pegou 100 anos de cadeia e já está solto. É mais de 100 anos de cadeia. Então, gente, isso não é brincadeira, isso não é para passar uma borracha e esquecer. Não.
Claro que a gente não vai ficar aqui cobrando que a justiça prenda o Sérgio Cabral, esse é o problema da justiça. Mas a gente tem que levar isso a sério. Um estado que tem 6 governadores, todos envolvidos em falcatruas, em corrupção, isso não é brincadeira, não. Isso é uma coisa realmente para ser muito apurado, investigado por todas as autoridades nacionais. Porque o Rio de Janeiro é um dos estados mais importantes da nossa república. Né? Depois de São Paulo, é a maior população do Brasil. Depois de São Paulo. Depois de São Paulo é a maior. Aí depois dele vem Minas e Bahia. São os 4 estados mais populosos e mais importantes da federação. Assim como a Bahia, foi também capital do Brasil, como é hoje Brasília. Então não é qualquer estado. Isso não pode passar em branco. Mas lá, Barbosa, depois de São Paulo, o crime organizado é bem forte. Lá o Comando Vermelho... Não, começou tudo lá, né, Toné? O PCC é em São Paulo. Começou tudo no Rio, depois é que eles exportaram para o Brasil inteiro. Houve a dissidência e criaram o PCC em São Paulo. Pois é. Então, eles são fortes no Rio de Janeiro. E precisa ter uma investigação muito bem feita, né? Para separar aí a política do crime, porque a coisa tá tudo junto e misturado. Tá complicado, viu, Toné? Tá complicado. Olha, teve até um prefeito do Rio que foi colocado por uma igreja, que eu não vou nem citar o nome aqui, uma igreja evangélica, né, que tem emissora de televisão e tudo. E até esse prefeito se corrompeu, rapaz. Quer dizer, que lugar é esse, viu? Rio de Janeiro. Tá contaminado. E o cara, esse prefeito que foi corrompido, esse cara era pastor daqueles... bispo, né, da igreja, daqueles que era firme ali na fé e tal. Mas o sistema tá todo contaminado. Tá bichado mesmo o Rio de Janeiro, viu? Outro dia a gente vai comentar isso mais com calma aqui com o Roberto, que é especialista nisso, né? Porque nos preocupa muito. Olha, eu gostava muito de ir ao Rio. Antigamente tirava férias aí, quando tirava, né, que eu pouco tirei férias, quando tirava era 15 dias. Eu pegava o avião e ia passear no Rio. Hoje eu não quero mais. Sabe, eu tenho receio de andar no Rio de Janeiro. Outro dia eu fui para uma reunião no Rio de Janeiro, cheguei lá de madrugada, fui para a reunião às 10 da manhã, quando acabou a reunião eu queria pegar o primeiro avião para sair de lá. Não faça isso, o Rio de Janeiro continua lindo. Não, Toné, mas Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, Terezinha, aquele abraço. Mas o Rio é muito lindo, o que é mais importante, sua vida ou a beleza o Rio de Janeiro, Rio? que é uma cidade maravilhosa. Mas o que é mais importante, sua vida ou a beleza do Rio de Janeiro? Sim, mas né? O Rio é bonito. Porque você fica assombrado, você anda assombrado no Rio de Janeiro. E o povo mesmo, carioca, não é só isso, não. De jeito nenhum. Mas o problema é que os morros do Rio de Janeiro, Toné, são todos já infestados pelas facções criminosas. Claro que tem gente boa, mas quem domina é o tráfico. Eles mandam na comunidade, mas aí, onde há essa lacuna, onde há esse vazio, onde o Estado não chega, chega o crime organizado, Barbosa. Pronto. É quem paga remédio, é quem paga o gás, é quem paga o velório, quem paga o caixão. É isso aí. É o crime organizado. O Estado não chega lá. Então, se o Estado não chega, chega o crime. E você lembra que quando o Estado chegou de forma errada, né? Com as UPPs. Inclusive... E não deu certo. Não, até crime os policiais também cometeram. Inclusive na gestão desse mesmo delegado aí, né? Que está preso agora. Teve a morte de um pedreiro, que foi conduzido pela viatura, rodaram a cidade com ele, mataram o cara. E ficou por isso mesmo, né? Não, aliás, 9 policiais foram tirados da corporação por estar envolvido nessa situação, né? Não ficou por isso mesmo, mas, enfim, o cara foi tirado de dentro da comunidade pela polícia militar e foi morto. Então, quer dizer, aí a população daquele lugar vê uma atitude dessa da polícia, toma raiva da polícia e fica mais amiga do crime. Esse é o problema e cada vez aumenta mais, né? Como diria aquela música, né? Só que nesse caso aqui não é o cordão do puxa-saco, o que aumenta mais é o crime no Rio de Janeiro. E já está exportando para o Brasil inteiro, já exportou para o Brasil todo, né? E já está aqui, ao redor da gente aqui as narcofranquias, né? Mas ele falou que a Bahia é um dos estados que está na rota, né? Infelizmente. Bom, gente, são 11h35 já, né? 11h34, está dando quase 11h35, Toné. Eu queria aproveitar, a gente falou aqui, passando o caso de Rio Grande do Norte, né? Mossoró? A gente acabou não comentando isso com o Roberto aqui, mas vai ficar para amanhã. Toné, foram mais de 600 homens, né? Polícia Rodoviária Estadual, Militar, Federal, Civil. 4 helicópteros. 4 helicópteros. Drones. Não, helicópteros que você fala da Federal e da Força Tarefa. Cães farejadores. Se você juntar a Polícia do Estado do Ceará, a Polícia do Rio Grande do Norte,
A Polícia da Bahia, que também está ajudando a conter as rodovias. Polícia Rodoviária Federal, tudo. Polícia Federal, tá tudo lá. É muita gente, eu acho que dá mais de 1.000 homens. Se Força de Segurança Nacional e não. E como é que no raio de 1.000 metros não pegaram esse indivíduo, rapaz? Tem quase 60 dias. 1.000 metros é 1 quilômetro. 2 homens, 600 para pegar 2. Gente, isso não existe. Isso aí é uma piada. Isso é uma vergonha, Barbosa. É uma vergonha para o sistema de segurança que nós temos. É uma vergonha. Só piorou a situação. Porque os bandidos estão dando um nó de 600. Não, se antes a população, ou parte da população, né, insinuava que essa fuga foi facilitada, né, e que, coincidentemente, aquele indivíduo que está lá no presídio, né, foi colocado nessa nova gestão, né? E teve uma mulher lá do Rio Grande do Norte que foi visitar o Ministério da Justiça e ela faz parte de uma dessas facções. E estava em obras, tudo a coincidência. Pois é, né? rapaz. Então, quer dizer, é muita coisa acontecendo num momento só. Aí o ministro vai lá, faz um mise-en-scène, gasta dinheiro com o avião da gente, né? Do avião da FAB, jatinho. Chega lá e diz que vai resolver, todo mundo ficou naquela expectativa. Não, se o ministro foi para lá é porque já vai dar entrevista. Você fala já do Lewandowski. Né? Claro, foi na gestão dele. E ele já foi 2 vezes lá. Fazer o quê? Aí eu pergunto, a mesma pergunta que você fez, o que é que ele foi fazer lá, além de gastar o combustível no avião da FAB, né? Que é muito caro. Muito mais caro. De 100 mil reais só para ir. E para voltar, outro mais 100. A gasolina é azul. Pois é. E aí não resolveu nada. Então fica a intriga da população até maior. Ué, como é que essa arruma de homem, né? Tanto policial federal, tanto policial da 600, rodoviária, mais de 600 homens. Policiais militares, policiais civis dos 2 estados, não consegue prender 2 fugitivos. E além do que tem equipamentos, né? Tem alta tecnologia, pois né? Eles tinham para rastrear tudo. Não, eles disseram que tinha um drone que via até o calor, né? Tanto que os presos estavam se enterrando debaixo do chão para não deixar passar o calor do corpo. O calor do corpo. E peraí. Sensor corporal, né? O sensor de calor. E não consegue achar? Eu não entendo isso. Então tá difícil. Teve gente menos importante, que foi aquele que mataram recentemente, né? Aquele que matou uma família em Brasília. Lázaro, né? Lázaro foi. Que foi achado. Mas demorou também, viu? Demorou, mas ali foi uma caçada maior, porque o cara saiu de Brasília, percorreu o Mato Grosso, né? Era um homem sozinho contra essas forças todas. Era um homem sozinho. Agora são 2. São 2. E outra coisa, esses 2 deixaram rastros também, né? Porque no Lázaro, quem achou foram os cães farejadores. A essa altura, eu acredito que ele não esteja mais por lá. Há muito tempo. Há muito tempo que eles já se mandaram. Que não ia ficar lá, imagina. Eu acho que a Força Nacional comeu mosca aí, viu? Porque eu não acredito que eles estejam lá. Já há quanto tempo, Toné, que a gente tem dessa fuga aí? Tem mais de 30 dias. Muito mais, né? Tem mais de 30 dias. Já faz 60 dias. 2 meses. Situação lamentável e vexatória, né? Ridícula. Para uma polícia tão equipada como a nossa, né? Vexame. Foi um vexame mesmo. Aí proteger o cidadão como? Não tem. A gente só tem eles para proteger a gente, a polícia. Depois de Deus, só a polícia. E aí? Não estão dando segurança. Esses dois bandidos estão dando um nó na polícia que nós temos. Quantas forças de segurança estão lá em Natal, naquela região lá do Rio Grande do Norte, Mossoró, e não conseguiram pegar, capturar esses homens? É brincadeira. Isso, se for falar isso lá para os americanos, eles não vão nem acreditar. É mentira, que isso é história, é lenda. Isso é uma piada, né? Infelizmente. Olha, Toné, enquanto isso, a violência aqui na cidade de Itabuna, né, continua. Não só Itabuna, Ilhéus também, mas Itabuna, tivemos um caso aí do George Felipe Bispo Nascimento. Ele tinha aí, ele era novo, né, não era um cara velho, tinha pouco mais aí de 30 anos aparentemente, e no domingo, ontem, né, conhecido como ontem, dia 24, no condomínio Jubiabá Gabriela, aqui em Itabuna, a polícia foi acionada, né, e quando chegou ao local, encontrou com esse indivíduo morto, a tiros. O local foi isolado pela polícia técnica, né, que fez a autópsia. A autoria do crime ainda é desconhecida e a motivação também. Lá fica todo mundo calado, porque esses condomínios, como o Roberto falou aí, hoje tem uma célula de tráfico lá dentro do condomínio, né?
Então ninguém pode falar nada. Os moradores são reféns, né? Refém, ninguém pode abrir a boca. E aí daquele que foi tido aí pelo crime ali como um X9, né? Que é alguém que denunciou, que chamou a polícia. Se o crime souber, mata. Então hoje a gente está vivendo essa situação dentro dos condomínios de Itabuna, esses condomínios populares, Minha Casa Minha Vida, né? E esse Gabriela e Jubiabá são condomínios gigantes. Moram muitas pessoas. Tem o São José aí, que se não me engano, são 5 mil moradores. É muita gente. É um mini bairro, né? E é um bairro. Então, mini não, é um bairro. E depois, vovó, são famílias, tem crianças, né? Ninguém vai se meter numa coisa mas dessa, o tráfico né? toma conta, Ninguém né? quer se meter. Outra coisa... Até matando ali, roubando, não vi nada. Tem gente que passou o apartamento ali sem dar documento, porque não podia transferir, né? Aí passou para outra pessoa, agora quer de volta, fica chantageando, pedindo dinheiro. É muita confusão. Olha, eu acho que as autoridades vacilam muito. Agora, por exemplo, os moradores da Vila da Paz, ali de junto do viaduto aqui, do anel rodoviário, eles vão ganhar unidades habitacionais novinha em folha, um condomínio lindo, construído na avenida, uma das mais bonitas avenidas de Itabuna, que é a Avenida Manuel Chaves. Ali próximo no Jaçanã, né? É, no Jaçanã. É um local nobre, né? Porque esses condomínios aqui que eu estou falando, Jubiabá, foi construído lá no meio do mato, perto do presídio, né? A distância está em pleno centro da cidade, né? Esse que eu estou falando é no centro da cidade, fica ali no bairro Jaçanã, um bairro populoso, uma avenida muito movimentada, bonita, tem tudo ali perto. Tudo, mercado, padaria, farmácia, tudo. E eles já estão vendendo os apartamentos, né? Antes de receber, estão passando para outras pessoas. Mas pode transferir? Não pode, legalmente não pode, mas eu tenho casos aí que eu soube de uma fonte que teve apartamento passado ali por 30 mil reais, um apartamento que vale no mínimo 100 mil reais, foi passado por 30 mil, sem documento nenhum. Que garantia essa pessoa vai ter que vai morar lá e não vai ter problema depois, né? Então é complicado. Eu acho que as autoridades, na hora da entrega, tinham que fiscalizar. Tem que monitorar, né? Monitorar se essa pessoa que recebeu vai morar lá mesmo, né? Porque senão toma e vende e dá para outra pessoa que realmente precisa. Porque se a pessoa vai perder um barraco que tem na favela, vai ganhar um apartamento todo arrumado, bonitinho, né? Tem condições mais dignas, né? Condições dignas. E não quer estar vendendo por 30 mil para voltar a morar numa favela. Então essa pessoa não quer morar num apartamento ou não precisa, deve ter outra casa, né? Então eu acho que o governo do estado, já que a prefeitura não fiscaliza, eu acho que o governo do estado deveria ter uma comissão para fiscalizar isso. E eu estou fazendo essa denúncia aqui em público, né? Uma fonte me garantiu que teve gente ali que passou o apartamento por 30 mil reais. Primeiro, não pode vender, porque é um apartamento dado com dinheiro do povo. Porque se vende você tem que transferir. Como é que você pode transferir? Você não pode transferir. Ali é para usos e frutos, né? A escritura é para usos e frutos. Então, quem vender já está incorrendo em um erro, em um crime, né? E ainda por cima vai voltar a morar em uma situação precária. O idiota é quem compra, né? Pois é. Então, eu quero até saber da secretária Sônia Fontes o que é que vai ser feito na Vila da Paz. Porque tirar essas pessoas ali, dar o apartamento, não fazer nada ali, daqui a um ano está todo mundo ali de volta e todo mundo vendeu o apartamento, igual aconteceu lá na Bananeira há anos e anos a fios. Vários prefeitos fizeram isso e não deu certo. Então, vocês falam que vão construir, mas vão construir mesmo? Quem vai construir ali? É o governo do estado? É a prefeitura? A gente quer saber, né? A gente quer saber. A Coelba sequer tirou os postes ali ainda, que estão no meio da pista, né? Como é que vai duplicar ali? Então, precisa ver se tem um plano para isso, se vai construir imediatamente ou não, porque se não for construir, não dê os apartamentos agora, não entreguem, porque essas pessoas não vão morar lá. Isso aí, Toné, é certo como 2 e 2 são 4. Se vocês tirarem essas pessoas dali agora e não construírem nada, daqui a alguns meses elas voltam e vão vender os apartamentos como já estão vendendo antes mesmo de ir para lá. E a Bananeira também. Vocês têm que fazer o que vocês prometeram, porque pegaram um empréstimo de 260 milhões de reais com o intuito de fazer aquela avenida, um viaduto, uma ponte, né, em Itabuna, pelo menos é o que a gente sabe, né, Toné? E asfaltar ainda aí, acho que 240 ruas dentro de Itabuna.
Mas tem tempo para isso? Não tem tempo, Barbosa. Veja bem, até o processo licitatório demorado, até porque complexo. O tempo, né? Você vê aí que chove, para. Não dá para mexer com asfalto. Licitatório, essa burocracia, Barbosa, é demorado e complexo. Aí vai que demora o quê? Mais 3, 4 meses? Não dá tempo. O governo termina dia 6 de outubro. Que isso? Ok. Tem outro PQP aí, então, né? Não, eu queria falar agora de futebol. Ok, então vamos ao futebol, começando com a Copa do Nordeste. O Bahia é o líder isolado, né? A Copa do Nordeste, gente, é dividida em 2 grupos, tá? O grupo A, que tem o Fortaleza como líder, é o grupo que mais venceu. E o grupo B, que tem o Bahia como líder. E o Bahia foi a equipe que mais venceu, porque é assim, um grupo joga contra outro grupo. O grupo do Bahia foi o que mais perdeu, com exceção do Bahia, né? O Bahia foi o único que ganhou mais do outro grupo, que é o grupo do Fortaleza. Então, a disputa é um grupo contra o outro, né? E por isso que um grupo tem menos pontos que o outro. O Fortaleza tem 14 pontos, aliás, 11 pontos, né? O Fortaleza, não, 14. Quem tem 11 é o Vitória hoje, que pode chegar a 14 também. E o Bahia tem 17. O Bahia faz seus jogos todos decidindo em casa. E aí está o jogo do Bahia. Foi difícil o Bahia ganhar do Maranhão, né? O time do Maranhão jogou para garantir o empate na Fonte Nova, ficou se defendendo o tempo todo. O Bahia perdeu muitas oportunidades. Eu acho que está na hora do Rogério Ceni pedir, né? Solicitar a diretoria do Bahia que contrate um centroavante. O Everaldo já provou que não tá bom, não é bom. Quem está marcando gol de vez em quando é esse aí, né? O jogador Biel e também o que veio do Flamengo, que é o... Como é que é o nome? Não, o nome do cara que veio do Flamengo, não foi Tassiano que veio do Flamengo. Tassiano marcou o gol. É o Everton Ribeiro, né? De vez em quando marca gols. E o Tassiano que marcou ontem. Então tá aí, o Biel, Tassiano e Everton Ribeiro. Mas esses jogadores, eles não são contratados para ser o artilheiro do time, né? O artilheiro tem que ser um camisa 9 nato. Tassiano não é o artilheiro, não é atacante, não? Não, o Tassiano é meio campista, jogou no Grêmio muito tempo, né? Como meio campista. Mas ele é bom, viu? Ele é um meio armador, assim como o Everton Ribeiro, né? É também um meio armador e é bom jogador, mas não tem a obrigação de fazer gols. Eles fazem gols, naturalmente, mas eles não têm esse compromisso. Quem tem que ter esse compromisso é o atacante. E o Bahia hoje não tem um atacante de área, camisa 9. O Everaldo não deu conta do recado. O Ratão entrou ontem também, pede muita chance, muita oportunidade. O Bahia precisa de um bom atacante, essa é a verdade. E outro bom zagueiro, viu? Porque eu não gosto desse Cadu. O Cadu joga muito mal, muito inseguro. Ontem ele teve, olha, um time fraco desse do Maranhão. O Cadu quase batido toda hora ali na área pelo ataque do Maranhão. Imagine quando pegar aí pela frente Palmeiras, Corinthians, Flamengo, que tem bons jogadores, Fluminense, né? Então esse Cadu não é jogador pro Bahia. O outro zagueiro, né, que também foi do Botafogo, tá até bem. Mas o Cadu é muito inseguro. E toda a bola em cima dele ontem, o Maranhão se deu bem. Maranhão. Vamos lembrar que o Bahia tá na Série A. Pegar um Maranhão aí, ter dificuldade na Copa do Nordeste, fica... Pois é. Olha com que cara que fica, hein, Bahia? Quem é o Bahia nessa fila do pão aí? Quem é o Maranhão nessa fila do pão? Então o Bahia precisa melhorar muito, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Tem dificuldade para enfrentar o Maranhão. O gol foi marcado aí pelo Tassiano, como a gente falou aqui. E o Bahia foi a 17 pontos. Olha quanto gol também o Tassiano perdeu aí. O Tassiano não é o cara do gol. Ele é um bom armador, ele está ali para chegar... Então tá faltando um atacante, porque o Tassiano e o Everton Ribeiro, eles estão ali para fazer para fazer a tabelinha com os 3 atacantes, que no caso seria o Biel de um lado, o atacante Everaldo no meio, né? O outro bom que chega ao Bahia, e do outro lado, né, o Ademir, ou o próprio Biel, né, que pode revezar ali nas 2 pontas ali, jogando pelos 2 lados. Enfim, então esses aí que tem o compromisso de estar no ataque fazendo gol e recebendo bola ali do Everton Ribeiro, porque o que o Bahia precisava era ter um meio de campo bom. Então ele hoje tem o Cauli, que é um excelente jogador. O Palmeiras chegou lá com a mala de dinheiro e o City não deixou levar. Você tem o Everton Ribeiro, que é um excelente jogador que veio do Flamengo por um erro de estratégia do Flamengo na renovação de contrato, né?
O Everton Ribeiro está jogando em 90 minutos. Pelo Flamengo, Ave Maria. É um jogador, Toné, onde vai... de excelência. Você vê até os outros jogadores adversários pedindo autógrafo para ele, né? É um bom jogador. Então você tem ali o Tassiano, o Cauli e o Everton Ribeiro. Um excelente meio de campo. Esse meio de campo aí, Toné, podia estar em qualquer outra grande equipe do Brasil. Aí você ainda tem ali aquele menino que foi do Santos, Jean-Luc, né? Outro bom jogador. Enfim, o meio de campo do Bahia está bem servido. A lateral com o Gilberto é bom, né? Agora a defesa... Só tá faltando um lá na frente, né? Tá faltando um lá na frente e um na zaga. Porque o Cadu não é de confiança. Esse cara ainda vai deixar o Bahia na mão aí, no Campeonato Brasileiro. Vai olha o que eu tô jogo, dizendo, né? vai entregar o ouro. Agora a gente fala do Vitória, né? Você tá vendo aí de novo o lance do Bahia. O Vitória jogou também e venceu o time do Fortaleza, né? O Fortaleza é bom. O Fortaleza aí, ó. Aí foi um adversário mais difícil do que o Bahia. O jogo foi lá Bahia, no Castelão. Porque o Fortaleza tem jogo. E olha esse lance, então, né? A bola foi cruzada na área e o jogador do Fortaleza pegou a bola com a mão. O Bahia cobrou uma falta e a zaga do Fortaleza deu esse mole. E aí o Vitória foi lá, falei Bahia. O Vitória foi lá, fez o gol da vitória, cobrando pênalti aos 33 minutos. E aí segurou o resultado, né? Vitória estava jogando fora de casa. Porque Fortaleza tem time, não é o Maranhão não, né? Não, Fortaleza é Série A, né, Toné? Série A e outra coisa, é um time cascudo já na Série A. Depois que subiu a última vez, não caiu mais, né? O Ceni já foi técnico do Fortaleza. Foi Ceni que foi campeão pelo Fortaleza na Série B e botou o time na Série A. E de lá para cá o Fortaleza não caiu mais. Ele tem um processo de SAF também, diferente do Bahia, mas tem uma SAF. E contratou um bom técnico, que é o Vojvoda argentino, que trouxe bons jogadores também da Argentina, né? Então esse time aí reforçou o elenco. Disputou inclusive a Sul-Americana do ano passado. Infelizmente perdeu na final, né? Para o LDU, mas disputou a final da Sul-Americana. Então foi um bom teste até para o Vitória, porque o time do Fortaleza é uma boa equipe, assim como o Bahia e como o Vitória. No Nordeste hoje as três melhores equipes são, né, Bahia, Fortaleza e Vitória, até por essa ordem mesmo. Agora o Vitória ainda precisa reforçar melhor. Acho que o Bahia vai pegar o quê? O Sport agora? Não, o Vitória pega o Sport lá em Recife e precisa ganhar. O Bahia tem um adversário fraco na quarta-feira, só para cumprir tabela, que já está classificado. Pode botar o time reserva, inclusive se precavando para o Bavi. Vai jogar em casa porque ou vai domingo jogar? tem um Bavi decidido. O Bahia joga quarta-feira em casa, para encerrar a sua participação nessa fase de classificação, né? Já está classificado, vai jogar com o time reserva para descansar o time principal, porque domingo tem o Bavi decisivo do Campeonato Baiano, né? O primeiro Bavi. E o Vitória vai até Recife enfrentar o Sport. Parada dura, viu? Primeiro porque o Sport é um time cascudo também, apesar de não ser primeira divisão, mas é um time bom. Tá montando uma equipe para voltar à primeira divisão, vai tentar mais uma vez, né? Segundo que a torcida é muito problemática, além de ter agredido o Fortaleza, já teve problemas com torcedores de Santa Cruz, de Náutico. Inclusive semana passada, então o Vitória pode enfrentar esse problema também lá da torcida. E terceiro, porque o Vitória precisa vencer, então tem que ir com a força máxima, porque se não vencer está fora dos 4 classificados, né? Aliás, dos 4, porque ele está em quinto, ele precisa entrar no grupo dos 4. Agora, se ele vencer o Fortaleza, ele vai a 14 pontos e fica igual ao Fortaleza, aí ele vai para segundo lugar ou terceiro no máximo, dependendo de outros resultados. Então ele precisa vencer o Sport para se igualar ali ao Fortaleza. O Fortaleza pode chegar a 17, porque tem um jogo ainda, né? E se isso acontecer, o Vitória fica ali em segundo ou terceiro, a depender dos demais resultados. Então vamos esperar quarta-feira para ver o que é que dá. Agora o Vitória se dá mal, porque vai precisar vencer o Bavi, porque joga em casa, vai jogar no Barradão, né? Eu acho que o primeiro jogo é no Barradão, vou confirmar aqui, mas eu acho que é no Barradão. E o Vitória vem de uma derrota do Bahia, então precisa vencer para ter moral nesse Bavi. E aí vai ter que jogar com força máxima lá em Recife e jogar com força máxima domingo nesse Bavi, tá certo? Eu confirmo no instante aí se o jogo é fora de casa ou dentro de casa. E o Juazeirense também venceu, viu? O Juazeirense precisava vencer, jogou em casa no estádio Adalto Moraes, vinha perdendo, não vinha bem na Copa do Nordeste, mas venceu bem, goleou 4-1. E agora joga com o River do Piauí, né? Precisando vencer
para ter chance de classificação. Está parecido com a situação do Vitória, ele está em 5º lugar, tem 8 pontos, aliás 9 pontos. Se ele ganhar, vai a 12 pontos. Isso tudo aí que você está falando é Copa do Nordeste? Copa do Nordeste. Se o Juazeirense ganhar, vai a 9 pontos, a 12 pontos e pode se classificar no grupo do Bahia. Ele está em 5º lugar, né? Então, tem chances aí de se classificar. Mas, de um modo geral, acho que os times baianos estão bem ainda, né? Tem chance, né? Todos têm chance, até o Juazeirense, né? O Bahia já está lá, inclusive com uma vantagem muito boa de jogar todos os jogos decidindo em casa, porque é jogo de ida e volta, então todas essas partidas que o Bahia fez diante no mata-mata, ele vai sempre decidir dentro da Fonte Nova. Isso é uma vantagem obtida por estar em primeiro lugar no grupo e no cômputo geral, porque se juntar os dois grupos, o Bahia é líder dos dois grupos, né? Agora, vamos e convenhamos, a gente não pode se iludir com isso. A Copa do Nordeste desse ano está muito fraca, né? O nível técnico não está bom, e o fato do Bahia estar ali sobrando não quer dizer muita coisa não. A gente não pode se iludir para depois chegar no Campeonato Brasileiro e pagar feio aí e ficar lá brigando para não ser rebaixado, né? Bola, vamos falar sobre a estrela. Endrick, Neymar, tchau, querido. Olha, a grande estrela mesmo. A gente tem com as imagens aí, né, de Wembley, onde o Brasil jogou com a Inglaterra, né? Esse estádio aí que é um templo, Inglaterra, né? E no estádio Wembley, lá dentro, na casa deles. Mas 1-0. O menino tem 17 anos, Barbosa. Olha, a Inglaterra jogou bem. E é isso e é isso que credencia o Brasil hoje a ser um time bom, né? Mais valoriza, né? Porque valoriza. A gente critica muito o Brasil porque só joga com time que não é europeu, né? Antes da Copa. E aí quando chega na Copa perde para o time europeu. Aí nessa oportunidade que a gente teve aí esse ano, vindo de várias derrotas aqui no Sul-Americano, né? A gente ganha de uma seleção que é referência no mundo, que é a Inglaterra. Os criadores do futebol, né, gente? Quem inventou o futebol aí foram os ingleses. Foram os ingleses. O Brasil se tornou escola, é verdade, mas quem inventou foram eles. Inclusive lá, eles brigam muito, a imprensa critica muito, né? Porque eles inventaram o futebol, eles fazem o melhor campeonato nacional do mundo, né? A melhor liga é a inglesa, e eles não conseguem traduzir isso na Copa do Mundo. Jogam bem, mas não ganham a Copa, né? Então eles são muito criticados lá. Só não gostei dessa camisa, tem que ser verde e amarela. Agora eu não entendi por que o Brasil jogou de azul. Verde e amarela. Porque a Inglaterra não impôs isso ao Brasil. Primeiro porque o uniforme dela é azul e branco, né? E ela joga em casa com esse uniforme tradicional aí, que é o branco. É o branco, preto. Com short preto ou short azul. Ela pode jogar com short azul, short preto, porque são as cores da bandeira dela. Essa camisa azul não pegou bem. Essa é o uniforme número 2. E ela pode jogar de vermelho também, porque ela representa a Cruz de São Jorge lá, né? Que é um símbolo do reino lá da monarquia. Da monarquia. E eles podem jogar com a camisa vermelha também. Então não impedia o Brasil jogar de amarelo. Por que o Brasil jogou de azul, Toné? Tem que ser verde, amarelo, canarinho. Mas por que não jogou de canarinho? Se lançaram a camisa nova... Essa idiotice da CBF, é invenção. Essa camisa, por sinal, eu não gostei muito, porque o escudo fica no centro, né? Não fica no peito. Esconderam as cores da nossa bandeira, que bobagem. Olha, se tiver associando com coisa de Bolsonaro, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. É uma babaquice. Tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se for isso aí, é uma babaquice. É babaquice, é idiotice. Mas o menino Endrick, que agora vai jogar no Real Madrid, é realmente uma estrela. 17 aninhos. Ele fez ontem, ele jogou muito bem. E eu lamentei no final do jogo, sabe por quê? Porque ele teve a chance de se consagrar. É igual tem um narrador aí que fala isso, né? Quase se consagrei. Porque ele teve na frente do goleiro, com chance de fazer o segundo gol, né? Era só dar um totozinho por cima do goleiro, encobrir o goleiro. E ele se apavorou e chutou nas mãos do goleiro da Inglaterra. Senão ele ia se consagrar ali mais do que já se consagrou, né? E agora se criou uma expectativa muito grande para esse jogo de amanhã. Porque amanhã o Brasil joga no campo do Real Madrid. Campo do Real Madrid, onde ele vai jogar. Ele vai jogar. E o ataque da seleção brasileira, se o técnico quiser logo escalar de primeira... Santiago Bernabéu, né, que eles vão jogar. Santiago Bernabéu, reformado agora, né? Foi coberto,
todo revestido de alumínio. E a seleção espanhola, Ave Maria, também é páreo duro. Mas perdeu para a Colômbia, viu? Do Rames Rodrigues, que no São Paulo não joga, né? Mas lá está jogando muito. E a seleção da Espanha vem dessa derrota, vem na fúria, como ela é chamada, né? A fúria. Vem querendo, vem querendo pegar o Brasil aí e ganhar. Só que ela vai pegar o ataque do Real Madrid. Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Então a parada vai ser dura. Não sabemos se o Endrick vai ser colocado logo no início. Eu acho que não, porque o técnico é muito cauteloso. Dorival, né? Dorival Júnior é cauteloso, está estreando também, está com o pé no chão, está com medo de fazer ele está, Barbosa, refazendo a seleção. Que realmente tem que refazer. Se o pessoal, tudo já saiu. Neymar mesmo se voltar, eu sei lá a chance de Neymar. Neymar é marketing. Mas Neymar não tem mais jogo. Como o Endrick não tem mais. Não pode. Neymar tem helicóptero, tem avião, tem mansão, tem iate, tem tudo, mas não tem jogo. Não tem mais bola, não tem nem fome de bola. Então, na sua opinião, o novo ídolo é Endrick? Não, é Endrick, claro. Não é porque eu sou flamenguista, não tem nada a ver que ele é do Palmeiras, não tem nada a ver. Mas é um menino que joga. E a seleção brasileira é verde e amarelo, gente. E só para finalizar, Toné, nós jogamos desfalcados de Casimiro, que é um excelente meio de campo, um dos melhores do mundo. Nós jogamos desfalcado de Gabriel Martinelli. Nós jogamos descartado aí, né, desfalcado do outro Gabriel. Gabriel Jesus não, porque esse não está marcando mais gol, né? E também o Pombo, acho que já deu a época dele. Ele está lá no banco da seleção, mas na minha opinião não devia jogar não. O Richarlison não é mais jogador da seleção. Já 2 Copas do Mundo, não conseguiu fazer nada. Eu acho que o Dorival tinha que levar o Pedro, o Gabigol. Dar chance a gente nova. O Richarlison já teve a chance dele. Então, né? Por hoje é só, o tempo acabou. A gente tinha que falar sobre essa questão de Daniel Alves, que foi solto, e Robinho. Mas a gente vai ter oportunidade para a gente comentar sobre isso, tá certo? Na quarta-feira vamos destacar aqui a Semana Santa, vamos falar dessa religiosidade, dessas datas importantes. Vamos trazer o preço. Que é uma data simbólica para os católicos. Né? Vamos mostrar o preço do peixe para você nas feiras livres de Itabuna. Enquanto a gente vai gastar para fazer o caruru, vatapá, muqueca. Boa tarde a vocês, até a próxima. Uma boa tarde a todos. Vem aí Denilton Santos, o Alerta Cidade. Até amanhã, se Deus quiser.